eu peguei e li, ó, um monte de livro de produtividade aqui, ó. Tem um monte de livro aqui sobre produtividade. Resumi eles, juntei com a minha experiência profissional e pessoal, adicionei prompts no ChatGPT e criei esse vídeo aqui pra você, pra te ajudar a ter uma vida com mais equilíbrio, pra ser mais produtivo na sua vida. Então, fica comigo e bora aproveitar esse vídeo. Antes, se você ainda não me conhece, aqui é o Kim, eu sou meio chinês, meio japonês, com nome de cantor de K-pop. Nesse canal eu falo muito sobre desenvolvimento de carreira, inteligência artificial e como unir esses dois para que você vire um profissional impossível se ignorar. Se você gosta dos assuntos, já se inscreve aqui no canal, já me segue para mais e seja bem-vindo à geração que transforma. Bom, pessoal, como eu recomendo você ver esse vídeo, talvez esse vídeo aqui seja um dos maiores que eu já fiz aqui no YouTube, né? Ficou bem grande, mas eu queria realmente te passar bastante conteúdo. Então eu recomendo você ver com um momento de calma, vai pausando o vídeo para fazer os exercícios ou jogar lá no chat GPT, separa uma garrafa de água, papel e caneta, ou se não, ó pessoal, não é obrigatório, tá? É só para facilitar e caso você queira apoiar o canal. Dessa vez eu resolvi deixar pago o material, né? Tem vários materiais de graça aqui que eu já deixei para você. Então você vai conseguir fazer o exercício direto no material, receber a teoria do material e além disso você ainda recebe meu curso Design de Vida, tá? Então vai te ajudar muito no seu autoconhecimento e complementar o conteúdo daqui. Ah, ainda tem o meu guia contra a procrastinação. Então são 3 materiais riquíssimos para você, um valor super acessível, mas eu super entendo também caso você não consiga apoiar nesse momento, tá bom? Dito isso, eu separei esse vídeo em alguns momentos, tá? Então primeiro a gente vai falar sobre prioridades, depois a gente vai falar sobre clareza, depois sobre método, foco, energia e algumas dicas secretas no fim. Espero que você esteja bastante animado, animada para essa grande jornada que a gente vai passar juntos e bora então começar com tudo. Eu queria começar esse vídeo com uma reflexão que é: por que a gente corre tanto? Essa reflexão me veio quando eu estava no metrô de São Paulo. Quem sabe, né, mora aqui em São Paulo, sabe que o metrô é uma loucura aqui de São Paulo, uma doideira. E eu estava muito rápido, assim, muito agitado, assim como sempre eu tô lá, andando muito depressa, andando rápido. E só que eu esbarrei num grande desafio, que é uma das coisas que eu mais odeio nesse mundo, que é gente lerda no metrô. Nossa, como eu odeio isso, gente lerda no metrô, gente que fica no lado esquerdo da escada rolante. Se você é paulista, você vai entender. Se você não é paulista, você vai falar que a gente é tudo doido e somos mesmo. Mas enfim. E aí, nesse momento que eu estava tentando passar as pessoas, consegui chegar no metrô, sentei, e me veio uma reflexão do tipo: "Cara, por que eu tô correndo, sabe? Por que eu tô com tanta pressa? Aonde que eu quero chegar?" Sendo que eu não tô atrasado, eu não tenho um horário pra chegar em casa, né, já tinha terminado as coisas do dia, era só chegar em casa. Então, por que eu tô correndo tanto? E eu te pergunto, por que você tá correndo tanto também, sabe? Quando a gente fala sobre produtividade, a gente fala muito sobre performance, alta performance, a gente fala muito sobre bater metas, conquistar resultados de mais um check na lista. E eu não tô falando que isso não é importante, é mega importante. É mega importante também a gente ter ambição, de querer mais coisas, de querer conquistar mais coisas, sabe? Só que no meio desse caminho, eu sinto que a gente tá perdendo algumas coisas. E será que a vida é só sobre isso? Tem até um trecho do livro Silêncio, do monge, acho que do Vietnã, não sei de onde que país que ele é. Provavelmente também não sei falar o nome dele direito, que é o Thich Nhat Hanh, não é assim que se fala, provavelmente. Mas logo no começo do livro tem uma frase que me marcou, tem uma citação que me marcou muito, que é: "Gastamos muito tempo procurando a felicidade, enquanto o mundo ao nosso redor está repleto de maravilhas. Estar vivo, caminhando neste planeta, é um milagre. Ainda assim, a maioria de nós vive correndo como se houvesse um lugar melhor a ser encontrado. Todos os dias, todas as horas, a beleza nos chama, mas raramente estamos dispostos a escutá-la." Profundo isso, não é? Como eu disse, né, isso me fez pensar muito que, como eu disse, a gente tá sempre vivendo atrás de uma meta, vivendo de um novo resultado, um check, mas no meio desse caminho a gente vai perdendo muito presença, a gente vai perdendo muito o agora, a gente vai perdendo muito as pessoas. A gente vai pensando muito que a felicidade, né, que a gente sempre tem que estar no próximo passo, tá muito distante, enquanto que a gente esquece de viver o aqui e agora. Tem até no livro, né, do Byung-Chul Han, provavelmente falei errado também, no livro dele Vida Contemplativa, ele fala que a gente perdeu a capacidade de ficar ocioso. A gente acha que ficar ocioso, ficar parado é perca de tempo. A gente acha que a gente não tá sendo produtivo. Você já teve esse pensamento também? Como que é ruim isso, né? A gente não consegue mais descansar, a gente não consegue mais contemplar, a gente não consegue mais ficar parado porque a gente acha que a gente não tá sendo produtivo. E quanto às formas também, a gente pensa em ser mais produtivo, do tipo: "Ah, eu vou lavar louça ouvindo um audiobook, eu vou fazer exercício com um audiobook também."
Então, quantas coisas a gente vai só pensando nessa produtividade e quanto que isso a gente vai perdendo presença, perdendo pessoas, perdendo, sei lá, outras coisas. Tem até no livro mesmo dele, do Byung-Chul Han, Na Sociedade do Cansaço, que ele fala que a gente produz mais, mas vive menos. Olha só que curioso isso. E aí, como eu disse, né, que é importante a gente querer mais, eu vou falar mais disso ao longo desse vídeo, né, sobre o equilíbrio da vida, sobre momentos de vida, mas talvez, muitas vezes, o segredo não tá em a gente querer adicionar mais coisa, né, adicionar mais uma meta, adicionar mais sei lá o quê, mas sim em simplesmente parar para contemplar, para apreciar, para respirar, para olhar, para ouvir, para respirar mais. E eu já falei disso também em outros vídeos que pode ser que apareça aqui, se eu lembrar do editor que sou eu colocar, mas no estudo mais longínquo de Harvard, né, ele constatou que o segredo da felicidade não tá em a gente ter 1 milhão de amigos, 1 milhão de posses, claro que tudo isso é importante, mas tá muito na qualidade das nossas conexões. Quanto melhores amigos ou familiares a gente tem, tipo, mais próximos, mais conectados que a gente tá, mais feliz a gente é. E isso é muito verdade, né? Tipo, a nossa vida depende das pessoas e quanto mais as pessoas estão com a gente, mais feliz a gente é. E aí eu pergunto pra você, né, pra gente já começar bem, será que a gente tá realmente aproveitando o nosso tempo com o que realmente é importante pra gente? Será que a gente só tá nessa de querer adicionar mais, na próximo resultado, na próxima meta, e tá realmente esquecendo o que é realmente importante pra gente agora? E como é que a gente faz também para adicionar esses elementos que são importantes na nossa rotina, para que a gente também continue buscando a conquistar nossas coisas? Então eu queria te convidar a fazer o primeiro exercício aqui desse vídeo. Vamos lá? Ó, se você pegou o workbook, ele tá aqui, né, na parte do workbook, no primeiro exercício. Se não, é só você fazer uma tabelinha e fazer o seguinte, ó. Vamos fingir que você foi convidado para uma missão espacial. Você vai para o espaço, mas sem previsão nenhuma de volta. Ninguém sabe quanto tempo você vai ficar lá e ninguém sabe quando você vai voltar. Pensando nisso, eu quero que você reflita sobre o que você vai sentir falta lá no espaço sozinho. De quem você sentirá saudade? De que atividade do seu dia a dia, vai lembrar com mais carinho? Então, o que vai te fazer falta? Então, coloca aqui, ó, o que vai fazer, por quê, se a frequência atual disso na sua vida está bem ou não, por que isso e qual é um plano de ação que você pode fazer para poder incorporar essas ações no seu dia a dia. Então, por exemplo, o que eu vou sentir muita falta? Dos meus amigos, com certeza. Por quê? Porque a vida é mais divertida com eles, adoro meus domingos com meus amigos, né, que a gente joga Roundnet. E a frequência atual está boa? Eu acho que no meu momento de vida, né, acho que de todo adulto, a gente se encontra todo domingo, que para muito adulto já é difícil. Então a frequência realmente está boa, que cabe na minha rotina. Por quê, né? Porque é isso, então, eu não coloquei, mas eu acho que é isso, né? Acho que é a vida adulta mesmo. A gente tem que cumprir com as obrigações e não tem muito tempo, infelizmente, né? Acho que até a reflexão que eu tô trazendo aqui, não tem muito tempo pra gente se divertir. Um plano de ação, eu coloquei que a frequência está boa, mas podemos fazer mais coisas juntos, como cozinhar, sair para outros lugares, etc. A minha família, então, por quê, né? Porque eles são parte essencial da minha vida, né? São muito importantes. A frequência atual, eu coloquei que pode melhorar. Por quê? Porque eu vejo muito pouco o meu pai, né? Meu pai mora em outra cidade. Eu até vejo a minha mãe com frequência, vejo pouco o meu irmão mais velho, eu moro com o meu irmão mais novo, mas eu acho que a gente poderia fazer coisas mais juntos, sabe? Fazer mais passeios, eu poderia visitar mais meu pai, até mesmo ligar mais pro meu pai, coisa que eu não faço. Então até botei isso aqui no plano de ação. Minha namorada também eu senti muita falta, de dar palestras e workshops. A frequência tá muito ruim, eu quero fazer mais, né, não tô fazendo isso, então já botei aqui de plano de ação. Jogar Roundnet e, enfim, outras coisas também que eu não vou ficar comentando, senão o vídeo vai ficar imenso, tá? Então pega tudo isso e faz esse exercício, coloca aqui o que você vai sentir falta, por que você vai sentir falta, se a frequência atual hoje tá boa, por que isso e qual plano de ação você pode fazer para incorporar mais isso na sua rotina. E claro, né, gente, a ideia desse exercício é só para você ver como você tá agora, não é para você se culpar. Às vezes, realmente, a vida nos impossibilita de ter mais frequência, de ter mais presença na vida de certas pessoas. Mas com o tempo, com o planejamento, com o que a gente vai ver ao longo aqui desse vídeo, pode ser que você consiga incorporar mais desses elementos na sua vida, tá bom? É mais pra você ter consciência mesmo. E aqui me bateu forte, sabe? A questão do meu pai mesmo. Eu poderia ligar mais, eu poderia marcar de visitar mais a minha família, poderia, sei lá, marcar mais coisas pra fazer junto com eles que eu não tô fazendo. E não vai ocupar muito meu tempo. Faz sentido? E claro, né, o ChatGPT pode te ajudar. Então, ó, copia o prompt, eu vou parar aqui, né? O prompt é grande, ó, em prioridade. Pausa e copia.
fez isso, desci aqui até aqui, ó, pausou e copiou. Beleza, eu já joguei o prompt aqui pra você. Então, basicamente, o que que eu fiz, né, eu joguei o prompt e copiei aquela tabela e colei aqui a tabela. O que que eu fiz, né, copiei o prompt e copiei a tabela aqui, né, fiz basicamente isso daqui, ó, Ctrl C, colei o prompt, colei a tabela, e aqui ele me deu algumas sugestões, né, do que eu posso fazer. Então ele falou: "Ó, família, eles são parte essencial da sua vida, como posso viver isso no dia a dia? Enviar mensagem ou áudio carinhoso durante a semana, marcar um almoço ou jantar no fim de semana, fazer uma videochamada rápida, micro, né? Mensagens, médio almoço, namorada, ter pequenos rituais de conexão, reservar a noite." Então ele vai te dar algumas influências, coisas que você pode começar a fazer, tá? Palestras, reservar 30 minutos semanais para buscar oportunidades, criar um pequeno portfólio, enfim, várias coisinhas legais que ele vai te dando, tá? E com uma sugestão também, qual pequena mudança você pode fazer hoje para honrar uma dessas prioridades? Muito legal essa pergunta. Eu botei aqui, ó, me dê mais ideias. Então ele foi colocando aqui, ó, mais ideias que eu posso estar fazendo. Você pode fazer o mesmo, tá bom? Então esse prompt é muito para te dar ideias e influenciar no que você pode fazer. Até aqui para minha namorada, ó, bilhete no espelho, mensagem espontânea, legal. Criar um pequeno ritual de bom dia, mensagem, música, legal também. Amigos, mandar meme, parabenizar, cozinhar juntos, tô fazendo bastante isso. Enfim, gente, eu gostei bastante de usar esse prompt, porque me deu bastante coisas legais pra eu começar a me questionar e ver como pequenas ações simples eu já posso, assim, incorporar na minha semana. Bom, só estamos começando o vídeo, eu queria saber de você já, como é que foi essa parte de reflexão. Eu acho que é algo muito importante, né, que antes de querer sempre adicionar, a gente tem que realmente aproveitar, ver o que realmente é importante pra gente e incorporar esses elementos na nossa semana. Mas agora vamos começar então a falar sobre produtividade em si, vamos começar a entrar na parte de clareza, que é uma das principais partes, do vídeo de hoje. Começando então o nosso segundo pilar do nosso método, que é o pilar da clareza. Deixa eu perguntar, você já teve a sensação de que, cara, passou o dia inteiro ocupado fazendo 1 milhão de coisas, mas aí quando você chegou no domingo na sua cama de noite pra deitar, você sentiu que seu dia não foi produtivo? Você sentiu, de certa forma, um certo vazio? E por que que isso acontece? Acontece muito pelo que a gente acabou de falar, né, de a gente não conseguir mais contemplar as coisas, mas também por falta de clareza. Pensa comigo, tem aquela história, né, aquele diálogo clássico que você já deve ter visto em diversos vídeos, né, do gato do país do gato e da Alice, né, do Alice nos Países das Maravilhas, que tá aqui até o diálogo, né, tá até aqui o diálogo, né, Alice pergunta, né: "Você pode me dizer, por favor, qual caminho devo seguir para sair daqui?" Aí o gato: "Isso depende. Isso depende bastante de pra onde você quer ir." Alice: "Não me importa muito pra onde." Aí o gato responde: "Então não importa o caminho que você escolha." Percebe como isso é profundo também? Percebe que não adianta nada eu começar te ensinando todas as ferramentas, todas as técnicas de produtividade, se eu nem sei pra onde eu quero ir, se eu não tenho clareza sobre o que eu quero fazer. Porque é como se eu estivesse só na água, assim, ó, só fazendo barulho, espirrando um monte de água, mas sem de fato estar nadando uma certa direção. É como se eu tivesse o melhor GPS, o melhor mapa de todos, mas eu não sei qual o caminho, né, eu não sei qual o destino final. Só não adianta nada eu primeiro querer saber todas as ferramentas técnicas, se eu não sei, se eu não tenho clareza sobre o que eu quero fazer, sobre o que é importante pra mim, né, igual o exercício que a gente fez anteriormente. Por isso que é muito importante primeiro de começar com essa parte de clareza. Mas claro também, né, não vamos deixar essa falta de clareza, que é super normal em todas as idades que a gente tem na vida, né, super normal a gente ainda não ter 100% de certeza do que a gente quer, nos paralisar. A gente não pode deixar com que a gente só comece, a gente não pode deixar que a gente só vai querer começar a agir quando a gente tiver 100% de clareza, que isso nunca vai existir. E na minha visão, a gente só ganha mais clareza, a gente só entende mais sobre as nossas paixões, nossos talentos, o nosso até mesmo o nosso propósito, no meio da ação. É agindo, é experimentando coisas novas, que eu vou mais me descobrindo mais sobre mim. É conversando com outras pessoas, é convivendo com outras pessoas, é fazendo novas atividades, que eu vou entendendo mais sobre mim. Eu só vou saber que se eu gosto de, sei lá, de escrever, de gravar vídeo, fazendo isso, me colocando em situações onde eu possa fazer isso, correto? Então, a sua paixão, seus talentos, seu propósito, eles não abrem a porta e falam: "Oi, eu sou sua paixão, seu propósito." Isso não acontece. A verdade é que a gente não descobre isso, mas sim a gente desenvolve, e desenvolve agindo. Por isso que se você não sabe o que você quer da sua vida, o ideal é você expandir, né, é se atirar mesmo pra tudo que é lado, se perder, fazer várias coisas diferentes, pra depois, aí sim, focar. E se em certo momento da sua vida não fizer mais sentido o seu foco,
você pode simplesmente se perder de novo, fazer várias coisas, até encontrar um outro foco, e esse é o ciclo da vida. Faz sentido pra você? Por isso que é legal você se envolver, então, em projetos voluntários, em outras atividades, coisas nesse sentido. E também no curso, né, se você comprar, adquirir o material que tá super em conta de novo, no curso Design de Vida vai ter mais ferramentas para te ajudar você descobrir mais sobre você e principalmente o que que você quer fazer da sua vida. E pegando o gancho, né, até uma analogia legal que tem nesse livro aqui do Jerônimo Temel, de produtividade para quem quer tempo, ele fala que a vida é como se fosse um quebra-cabeça, que todo dia a gente vai pegando uma pecinha nova desse nosso quebra-cabeça. Só que aí tem um problema, não é? Como é que eu vou montar esse quebra-cabeça se eu não tenho a imagem dele, né? Se eu não tenho, tipo, a foto dele na capa pra poder colar e montar esse quebra-cabeça. Fica muito difícil não ter essa imagem clara, não é? Eu vou ficar colocando um monte de pecinha aleatória que não combina, e aí vai complicando a nossa jornada. E é bem diferente quando você sabe a foto do seu quebra-cabeça, como montar ele. Porque no meio dessa jornada, pode ser que seu quebra-cabeça, por exemplo, ele é todo verde. E aí chega alguém e fala: "Olha, eu tenho uma pecinha roxa aqui, você quer essa pecinha?" Pode ser uma baita oportunidade, mas você sabendo o que você quer, você tendo foco, você fala: "Pô, isso é legal, mas nesse momento não faz sentido pra mim. Deixa eu pegar aqui uma outra pecinha verde e colocar no meu quebra-cabeça." Em toda oportunidade, é uma boa ideia pra você agora. Às vezes, o que parece um atalho é apenas uma distração disfarçada. Profundo isso também. Nossa, esse vídeo aqui tá bem tô bem reflexivo, né, tô gostando de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas você deve estar pensando, né: "Nossa, mas eu não faço ideia qual que é a imagem no meu quebra-cabeça", e eu falo pra você: "Calma, que o vídeo só tá começando. A gente vai ter muito conteúdo aqui pra te passar, pra você ter mais clareza. O curso também vai te ajudar muito, mas eu só queria te dar essa pequena introdução pra falar que realmente clareza é muito importante." Em resumo, clareza, né, quando a gente tem clareza, a gente entende que produtividade não é fazer mais com menos, não é fazer mais, mas sim fazer com intenção e direção. Bora começar então a desenvolver a sua clareza? Pra gente começar a falar sobre clareza, eu queria te convidar então a você fazer esses dois exercícios aqui, que é basicamente responder essas perguntas. A primeira: o que é produtividade para você? E por que que essa pergunta é importante? Porque quando a gente tem uma definição, um conceito, fica muito mais fácil de saber se a gente está indo para o caminho certo ou não, não é? Quando a gente pensa o que é produtividade para mim, o que é sucesso para mim, eu vou saber se estou indo para o caminho certo ou não. Como é que eu sei que eu tô sendo produtivo, que eu tô sendo bem sucedido, se eu nem sei o que é produtividade, se eu nem sei o que é sucesso para mim? Então, por isso que é muito importante você dar uma definição, dar um conceito para isso. E a segunda pergunta, que é: por que você quer ser mais produtivo? Eu sei que muitas vezes as pessoas falam: "Ah, isso é papo de coach, papo motivacional." Parece besteira, não é? Mas muitas vezes é o motivacional, e a gente já vai falar mais sobre isso na parte de propósito, é o motivacional que faz a gente levantar da cama e ir com tudo, sabe? Eu lembro que eu estava vendo uma palestra do Roberto Chiniachiki, ele é um neurocientista, mas na verdade ele é mais um palestrante, hoje já tá um pouco mais velho, nem sei se tá dando palestra ainda, treinador, né. Mas eu lembro que ele contou que um dia ele teve que dar uma palestra para o pessoal sub-23 do Palmeiras ou do São Paulo, não lembro. E se você não manja muito de futebol, a categoria sub-23 é uma categoria que tá muito em risco, porque ao mesmo tempo que eles não têm idade pra ser do time júnior, né, de base, eles não estão no time profissional. Então a carreira deles tá muito em risco, sabe. E aí ele foi lá falar com eles pra tentar dar uma motivada pra eles. E ele chegou e falou assim: "Rapaziada, qual que é o sonho de vocês?" E aí o pessoal foi falando: "Ah, meu sonho é jogar no Milan, meu sonho é jogar no Real Madrid." Até que um deles parou e falou assim: "Meu sonho é dar uma casa pra minha mãe." E um foi olhando para o outro e falou: "Ah, é verdade, meu sonho é dar uma casa, um apartamento pra minha mãe." Aí o Roberto perguntou: "E quanto que custa essa casa?" Daí um falou: "Ah, custa 300.000, custa 500.000, custa 1.000.000." E aí o Roberto olhou assim, olhou pra eles desconfiado e falou assim: "Vocês não entendem nada de futebol." Olha que ousado, né. E todo mundo ficou sem entender, né, como assim um cara que nem joga futebol falando isso pra gente? Daí ele chegou e falou assim: "A casa de vocês, na verdade, custa você ser o primeiro a chegar e o último a sair. A casa de vocês custa você ir fazer academia, ir pra físio certinho. A casa da mãe de vocês custa você tomar uma porrada no jogo, mas ficar centrado pra não ser expulso ou fazer besteira." E deixa eu perguntar pra vocês, por que que vocês querem dar uma casa pra mãe e para o pai de vocês? Eles falaram: "Ah, porque eles amam a gente, sacrificaram tanto pra gente." Ele: "Amor? Legal. Eu quero ver vocês realmente amarem seus pais quando alguém passar com uma caixa de cerveja e você parar e falar: 'Não,
Hoje eu não quero essa cerveja, porque amanhã no jogo eu vou me dedicar e eu vou comprar a janela da casa dos meus pais. Quando chegar a balada, a mulherada em cima de vocês e você falar não, eu vou dormir cedo porque amanhã eu vou estar comprando o telhado da casa dos meus pais. Olha, gente, tem muita gente que eu vi que amou muito mais a cerveja do que os seus pais. Teve gente que amou muito mais a noitada do que a casa dos seus pais, e seus pais continuam ali, na favela, continuam ali, na pobreza. Então, deixa eu falar pra vocês. Acreditem no amor dos seus pais e também acreditem na sua capacidade em arcar com esse compromisso que vocês estão fazendo. E aí, por isso que eu te pergunto de novo, né? Por que você quer ser produtivo? Por qual pessoa? Por qual motivo? O que é importante pra você? O que vai fazer você, no momento de dificuldade, levantar e falar: "Não, amanhã eu vou estar, sei lá, realizando o meu sonho, realizando o sonho do meu pai e da minha família". Então responde de novo essa pergunta que é muito importante. Por que você quer ser mais produtivo? E aí, como sempre, ó, pausa aí, tem esse promptzinho aqui super legal pra você jogar no ChatGPT. Eu já vou jogar aí no meu e te mostrar que o meu deu um resultado muito legal. Ó, ele fez várias perguntas aqui pra mim, né, então, quanto quando você se imagina daqui a 3 anos, o que estaria acontecendo, quem você quer se tornar, qual é a verdade desconfortável, blá-blá-blá. Eu fui respondendo uma a uma. Gente, quando você não precisa responder todas, mas tenta responder com calma. Pode ligar aqui o som pra falar e responder. E ele me deu, gente, algo que pra mim fez muito sentido, tá? Ele falou aqui, ó: "Quero ser mais produtivo pra transformar meu potencial em legado, provar pra mim e para o mundo que dá pra vencer sendo quem eu sou". Cara, essa frase até que bateu forte em mim, tá? Essa frase aqui eu gostei bastante e eu sei que eu não preciso ficar provando as coisas pra ninguém, né, mas é muito do que eu sinto, sabe, é muito do que eu penso, assim, e eu gostei muito, acho que eu vou levar bastante essa frase. E é só pra completar, né, e falou muito do que eu quero ser produtivo por causa do propósito de impacto coletivo, né, que é isso que eu tô tentando construir mesmo, de criar essa geração que transforma, de criar, de poder inspirar profissionais como você que vê meus vídeos a ser um profissional melhor, a realizar os seus sonhos também, a mudar esse país de certa forma, né, esse sonho meio utópico, sabe. Eu quero ser também fazer isso pra provar que eu consigo, sabe. Acho que eu sinto que muita gente questiona de mim, muita gente duvida de mim, das minhas capacidades, de muita coisa, e eu quero mostrar que dá certo, sabe, muito por mim, pelo meu propósito. E muito que sendo bem transparente, né, com você, acho que muito que me impede nisso ainda é muito medo, sabe, medo de me expor, medo de errar, medo de prospectar, medo de falar, coisa que eu já tô lidando internamente. Por isso que essa frase aqui bateu muito forte em mim, acho que foi bem certeira, assim, né, quero ser mais produtivo pra transformar meu potencial em legado, provar pra mim e para o mundo que dá pra vencer sendo quem eu sou. Gostei bastante. E é isso, gente, a gente vai fazer a geração que transforma ser um lugar incrível de pessoas incríveis, tá bom? Então responde aí com calma o exercício e bora continuar também aqui no vídeo. E aí, você deu a sua definição? Lembrando que não tem certo ou errado, é a sua definição. Mas eu queria trazer pra você, se eu não me engano, foi nesse livro aqui, ou algum curso que eu fiz dele, do Christian Barbosa, né, A Trade do Tempo. Ele tem uma definição que eu gostei bastante, que ele fala que produtividade nada mais é do que fazer as coisas realmente importantes que te levem a evoluir com equilíbrio. De novo, ó, fazer as coisas que realmente são importantes que te levem a evoluir com equilíbrio. Vamos destrinchar melhor? Então você percebe que produtividade não é, de novo, né, fazer mais com menos, que tá muito ligado em você entender as suas prioridades, por isso que é importante a gente fazer o primeiro exercício que eu mostrei pra você. Então, não é sair fazendo tudo, fazer mais rápido, mas sim fazer as coisas certas, as coisas importantes pra você. Tem até aquela frase muito legal que é: "Mais importante que a velocidade é a direção". Anota aí, mais importante que a velocidade é a direção. E aí com isso você entende, né, não sei se tem esse sentimento de que você não tá atrasado, cara. Você tá no seu tempo. Cada um é cada um, nenhuma técnica também é universal. Cada um tem o seu tempo, cada um tem seus talentos, cada um tem o seu entendimento. E a produtividade, então, começa por aí, pelo autoconhecimento, você entendendo como você funciona, quem é você, aonde você quer chegar. E essa definição me ajudou bastante a ressignificar mesmo o que é produtividade, e espero ter te ajudado também. Porque do que adianta de chegar lá, conquistar um monte de coisa, mas no fim sentir um vazio, ou pior ainda, viver apenas no piloto automático. Por isso que, de novo, é importante você pensar: o que é produtividade pra você? Por que ser produtivo é importante pra você? E quais são as suas prioridades, o que é importante? E falando nessa questão de que é importante, é o próximo tópico que a gente vai falar sobre valores pessoais.
vimos que é essencial a gente saber o que é importante pra gente. E essa questão de importância está muito ligado com valores pessoais. Você já se perguntou por que tem certas coisas que te chamam muito a atenção, você fica muito empolgado, e outras que você quer distância, quer passar longe? Ao mesmo tempo que isso que te deixa empolgado pode deixar outra pessoa nada empolgada, porque cada um tem uma bússola interna que aponta para um norte, né, para o que é importante para você. Valores pessoais nada mais é do que tudo aquilo que é importante para você. Até para ficar mais claro, deixa eu te contar a minha história pessoal no trabalho mesmo, né. Eu sou uma pessoa que valoriza muito, valorizava. Eu fiz aqui o exercício que você já vai fazer pelo ChatGPT, e eu vi que mudou algumas coisas, mas eu valorizava muito a parte de reconhecimento e liberdade. Liberdade no sentido de fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, e reconhecimento de ser reconhecido pelo meu trabalho, ser reconhecido como alguém que fez coisas legais, sabe. E eu senti que em certo momento, devido à mudança da empresa, novas diretrizes, novas lideranças, eu senti que eu estava perdendo um pouco essa minha liberdade de fazer as coisas, digamos assim, do meu jeito, sabe. E aí surgiu uma proposta também para eu mudar de emprego, recebendo muito mais, para um cargo ainda maior, então eu mudei de emprego, né, fui ser coordenador em outra empresa, só que aí começou a entrar outro problema, porque eu era coordenador da área de sucesso do cliente, só que a gente não tinha cliente nessa outra empresa. Então, como é que eu ia ser reconhecido, valorizado se eu não tinha nada para entregar? A gente não tinha cliente, o que que eu vou entregar para as pessoas? Então nessa outra empresa eu também estava me sentindo um pouco mal, sabe, porque os meus valores não estavam sendo atendidos. Muitas vezes você tá, sei lá, perdido, tá mal na vida, porque os seus valores não estão sendo atendidos. Por exemplo, você tem um valor muito forte que é família, mas seu trabalho te faz passar muito tempo longe da família, e isso te faz mal. Então, meio que os valores podem nos ajudar, também nos atrapalhar, mas eles também governam as nossas decisões. Por exemplo, a conta veio errada para você e você tem um valor muito alto de honestidade. Você vai lá e vai avisar: ó, gente, a conta veio errada, sabe? Veio para menos ou até mesmo para mais. Então, tá percebendo? Valores é o que governa as ações, atitudes e é o que é realmente importante pra gente. Alguns exemplos e exercícios que você pode fazer, ó. Até te mostrar que a parte de teoria, né, está aqui em clareza, parte de valores. Ó, alguns exemplos. Então, honestidade, agir com integridade, sinceridade e transparência, respeito, tratar os outros com consideração, reconhecendo sua dignidade e assim por diante, tá? Então, o que que eu recomendo você fazer? Até dando aqui antes, né, até dando um último exemplo para ver se fica mais claro. Então, por exemplo, imagina que tem 2 profissionais e surgiu uma vaga. Essa vaga você vai receber menos, mas você pode receber muito mais se bater as metas. Se tem um profissional que valoriza, estabilidade, ele não vai aceitar, mas tem um que valoriza desafio, talvez ele aceite, entendeu? Então tá vendo como ele vai governando as nossas ações? Pode nos ajudar em muita coisa. Então, por exemplo, eu tinha reconhecimento, então eu sempre prezava por fazer as coisas legais, diferentes, com calma, mas também pode me atrapalhar. Então, por exemplo, eu tinha como criatividade um valor muito forte, eu sempre queria fazer as coisas diferentes, mas quando eu assumi um cargo de liderança, eles não precisavam de criatividade, de mudança, precisavam apenas de ordem. Então eu tive que me adaptar para isso, tá? Então bora fazer um exercício para você descobrir quais são seus valores? Ó, deixa eu te explicar como funciona e como é que eu fiz, tá? Eu fiz basicamente assim, ó, eu vim aqui, copiei esse prompt de descobrir seus valores, copiei e colei e joguei no chat, tá? Já te mostro assim. E depois eu continuei jogando esse daqui também, que é a continuação. Mas como você pode fazer caso você queira fazer na raça? Basicamente, pessoal, ó, tem essa lista aqui de um monte de valor. Você vai selecionar 10 valores com que você mais se identifica e vai colocar aqui. Então, por exemplo, desafio, rotina, coloca aqui sem ser, não se importe com a ordem dos seus valores. Só coloca aqui os valores que você mais se identifica. Depois disso, o que você vai fazer, né? A parte cruel. Você vai eliminar 5 deles, vai ficar só com 5 valores. Então coloque aqui 5 valores e você vai colocar aqui uma descrição. Então, o que que é esse valor, no que ele te ajuda e no que ele te atrapalha. Por exemplo, liberdade. Liberdade para mim é poder ter a liberdade de fazer as coisas do meu jeito e da forma que eu acho mais interessante. Ela me ajuda porque eu sempre sou mais criativo e me atrapalha porque muitas vezes eu posso, sei lá, me sentir mal quando eu não tenho essa liberdade, eu posso ficar muito inflexível também, tá? Então faz esse exercício. Depois você vai pegar e vai colocar em ordem de prioridade, colocando qual realmente é o valor mais importante para você e assim por diante, tá bom? E aí vai refletir, né? Quais conclusões você tira a respeito desse exercício. Tem aqui um monte de pergunta que você pode colocar para você refletir e vai escrevendo também. Aqui tem exemplos de valores, tá bom? Não se bitolar também, então não fique obcecado, faça o seu melhor com o que você consegue, tente vincular as suas ações, mas sem se prender
rigidamente, né? Porque nós somos humanos, somos imperfeitos. É legal você também entender os valores dos outros, porque entendendo o valor do outro, você sabe por que que ele age de uma certa maneira. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de desafio, você sabe que você tem que desafiar mais ela e assim por diante, tá? Mas basicamente você pode fazer na raça ou simplesmente colar o prompt igual eu fiz. Colei aqui, ele vai te fazer diversas perguntas aí, de novo, não precisa responder todas, mas tenta responder com bastante detalhe, de forma bem profunda. De novo, pode ligar aqui o botão de falar para responder. Eu respondi aqui e ele veio e me deu aqui os meus valores, tá? Eu não gostei de todos. Eu perguntei para ele quais são meus top 5 e ele foi falando, ó, autenticidade. Você precisa se sentir livre para ser quem é, sem fingir, sem moldes. Quando tenta agradar demais, perde energia. Quando age com verdade, tudo flui. Ser autêntico é o que te mantém inteiro e em paz. Inspiração e impacto. Você vive para inspirar, acender movimento nas pessoas. Quer deixar um rastro de transformação, fazer os outros acreditarem que também podem. Seu sucesso só faz sentido quando transforma o mundo à sua volta. Comunidade, conexão humana, isso aqui não tinha antes, né? Acho que antigamente um valor que eu tinha era individualismo. Você se fortalece no coletivo, quer ver gente crescendo junto, celebrando junto, aprendendo junto. Pra você, as vitórias individuais só têm valor quando compartilhadas com quem você ama e respeita. 4. Superação e excelência. Então, você sente orgulho quando supera suas próprias barreiras. O medo, a dúvida, a procrastinação, a produtividade e o sucesso pra você são caminhos autodomínio e evolução interior. E respeito e gentileza. Essência resumida. Ser verdadeiro, inspirar pessoas e crescer junto, sempre com respeito e propósito. Aí eu colei o segundo prompt e ele foi falando aqui, cara, eu gostei muito dessa parte, tá? Falando o que que significa, como me ajuda, quando me limita e reflexão. Então, aqui eu já falei, né, o que que é e o que que me ajuda. Me aproxima de pessoas verdadeiras e cria relacionamentos mais profundos. No trabalho, gera credibilidade. As pessoas confiam na sua força e papel. Exemplo, recusar um projeto que vai contra seus valores ou se posicionar com transparência numa reunião difícil. Quando pode te limitar? Quando vira sinceridade sem filtro ou resistência a se adaptar. Ser autêntico não é falar tudo o que pensa, mas agir de forma alinhada com o que acredita sem ferir o outro. Exemplo, dizer dizer sou só honesto enquanto desconsidero o impacto das palavras na equipe. Reflexão. Estou sendo autêntico de um jeito que conecta ou de um jeito que isola? Muito boa essa reflexão. Enfim, tem aqui também o resto que ele me deu e eu gostei muito dessa reflexão, né? Estou tentando inspirar ou apenas ser admirado. Nossa, que soco no estômago foi essa, tá? Foi muito boa reflexão. Comunidade, né? Estou fazendo isso por conexão genuína ou por medo de perder o pertencimento. Também muito boa. Superação. Estou me superando por amor ao que posso ser ou por medo de não ser o bastante. Também bom demais. Respeito. Tenho respeitado os outros e também os meus próprios limites. Pedi para adicionar criatividade. Então ele deu aqui criatividade por fim. Estou criando para expressar o melhor de mim ou para fugir do tédio e da disciplina. Mano, isso aqui é muito bom. Estou criando para expressar o melhor de mim ou para fugir do tédio e da disciplina. Muito bom mesmo. E aqui, por fim, né, como posso usar meus valores como bússola e não como peso nas decisões que tomo todos os dias. Ótimas reflexões, ótimos pontos que o chat GPT me trouxe. Então cola aqui os prompts, né? Então cola aqui os prompts, tá, pessoal? Ó, vou parar aqui no Se o Mundo de Lá, ó, copia, tô parado aqui, tô descendo até o fim. E copia esse último aqui também, que é mais curtinho, ó. Pausa o vídeo, só copiar. Usa o Google Lens pra copiar, né? Esqueci de dar essa dica, ó. Vem aqui, ó, Google Lens, ó. Já copia tudo. Põe aqui, ó, copiar texto e já era, ó. Tô te ajudando a você, caso você não consiga contribuir, a copiar de forma mais fácil, tá bom? Beleza, gente? Gostou de fazer então a parte, o exercício de valores pessoais? Vamos então tirar um raio-x da gente para aumentar ainda mais também a sua parte de clareza. Estamos construindo ainda esse pilar. Já vimos o que é importante, já vimos o que é prioridade, já vimos o que é produtividade para você, porque você quer ser mais produtivo. Agora vamos ver como a gente está onde a gente quer chegar e depois construir a imagem do nosso quebra-cabeça. Lembra da analogia? Vamos lá então. Ei, como é que foi fazer o exercício de valores para você? Agora a gente vai tirar um raio-x de como você está hoje por meio da ferramenta Roda da Vida, que é uma ferramenta que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, mas já vou te explicar mais sobre isso, tá? O que que é a ferramenta Roda da Vida? A gente vai analisar diversas áreas da sua vida, você vai dar uma nota de 0 a 10, né, sendo 0 ruim, 10 bom, vai falar o que que tá bom, o que que podia melhorar e como você gostaria que fosse no futuro.
E aí, com isso, você vai ter uma ideia de como você está hoje e começar a planejar também algumas melhorias, de aonde você quer chegar, tá bom? Vamos fazer esse exercício, então? Então, ó, para cada uma dessas áreas que são saúde, trabalho e carreira, finanças, relacionamento, desenvolvimento pessoal, lazer e diversão, espiritualidade e propósito, equilíbrio emocional, você vai dar uma nota de 0 a 10, sendo 0 ruim e 10 bom. Por exemplo, saúde eu botei 7. Eu botei aqui uma descrição muito chula só para como exemplo, mas pode detalhar melhor. E aí, o que que tá bom? Eu botei que eu não tô morrendo. O que que pode melhorar? Tô um pouco acima do peso, fazer mais exercício diariamente, corpo definido, com bastante fôlego para correr, jogar, praticar os esportes que eu gosto e também saudável. Trabalho e carreira, botei 6, né, botei que a comunidade está crescendo, tá surgindo novas oportunidades, como uma consultoria que eu tô fazendo, né, tô fazendo uma consultoria para uma empresa. O que pode melhorar? Eu posso prospectar mais, eu posso ganhar mais, acho que esse é o principal ponto. E como eu gostaria que fosse com uma agenda lotada aí de consultorias, palestras, mentorias, meus cursos bombando e o YouTube também me pagando bem, então obrigado para você que sempre dá o like e assiste meus vídeos até o fim. Enfim, deu pra pegar a ideia, né, então vai fazendo aí tudo isso e depois quais conclusões você pode tirar a respeito da sua roda, sabe? O que que você vê que tá bom, o que que não tá? E melhor ainda, né? Qual área você pode começar a focar? Porque muitas vezes você focando em uma área, por exemplo, focando na carreira, consequentemente vai melhorar a minha parte financeira, correto? Então, às vezes, uma área pode ajudar a melhorar a outra. E qual que é a minha crítica em relação à questão da roda da vida? A minha crítica é que muita gente prega que você tem que ter a vida 100% equilibrada, afinal, é uma roda, né, imagina que aqui tá 10, aqui tá, sei lá, nota 3, não vai ficar uma roda redonda, né, não vai girar bem essa roda. Só que convenhamos que isso é impossível, a gente ter uma vida 100% equilibrada, concorda? Eu acredito muito que a nossa vida é feita de fases da vida. Que em certos momentos eu vou ter que dedicar mais, por exemplo, no meu trabalho e consequentemente a parte de lazer, a parte de relacionamentos, de amizades vai cair um pouco. E tá tudo bem, porque isso é consciente. Acho que o mais importante de tudo é isso, você ter consciência que momento e que fase da vida você tá e aonde você vai ter que dedicar mais tempo. Não fique preso nessa, se cobrando por não ter uma vida 100% equilibrada, porque isso é impossível. A vida é feita de fases. Tenha consciência de que fase você está e haja de acordo com isso. Caso você queira testar também, ó, copia esse prompt, eu vou parar aqui, ó, em reforçar. Então, ó, copia, tá aqui em reforçar. Pausou, vou descer aqui, desci tudo. Então, copia todo esse prompt, cola no chat GPT, depois copia essa roda da vida, né? Copia, vem aqui e cola também essa roda da vida. Então, ele me deu aqui um diagnóstico, falou que tá bem, ó, relacionamento, você viu uma relação saudável com amor e parceria, isso te dá estabilidade emocional, energia. É verdade, eu te amo muito, meu amor, estamos muito bem. Então continue cultivando diálogo, blá blá. Falou que poderia melhorar em cada área, né? Então, saúde, caminhar, ou fazer alongamento, trabalho, definir 2 blocos, enfim, deu boas dicas legais e falou qual área devo focar. Ele sugeriu aqui finanças, enfim, é isso, tá? Então, essa parte de roda da vida. Faça aí a sua roda da vida também e vai me falando aí o que, que tá surgindo aí dos seus resultados. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, pessoal, é um teste para ver como você está gastando o seu tempo hoje. Lembrando, né, isso aqui é um raio-x, então você vai fazer um teste de como você está gastando o seu tempo hoje, que é o teste tríade do tempo, tá? Então, ó, para cada uma das perguntas, você vai se dar uma nota. Então, anota aí o número da pergunta e vai se dando uma nota, sendo 1, nunca, 2, raramente, 3, às vezes, 4, frequentemente e 5, sempre. Então, ó, primeira pergunta, 1. Vou ao evento só para agradar os outros? Então coloca aí sua nota. Eu botei 2, raramente. 2. Preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa? Eu botei 4, frequentemente. 3. Checo o e-mail assim que chegam? Eu botei 3, às vezes. 4. Visito regularmente pessoas importantes para mim? Eu botei 3, às vezes também. 5. Enfrento problemas inesperados no meu dia? Eu botei 2. 6. Aceito tarefas que não gosto só por retorno financeiro? Eu botei 4. 7. Tenho tempo definido só para mim? Eu botei 3. 8. Deixo tarefas importantes para a última hora? Botei 4. 9. Passo o dia de descanso vendo TV, jogando no celular? Botei 3. 10. Planejo minha semana por escrito? Eu botei 3. 12. Participo de reuniões sem saber o objetivo delas? Eu botei 2. 13. Sou mais produtivo sob pressão? 14. Escrevo meus objetivos e acompanho meu progresso? 15. Leio muitos e-mails necessários. 16. Estive atrasado nas tarefas nas últimas semanas. 17. Faço esportes e me alimento bem. E 18. Costumo começar trabalhando sem concluir tarefas. Aí o que você vai fazer? Ó? Vai pegar e somar do conjunto A,
que é circunstancial. Vai pegar e somar as questões que deu 1, 3, 6, 9, 12, 15. Então, ó, pegaria, por exemplo, ó, 1 é 2, mais o 3, mais 3, 5, e assim por diante. Aqui do conjunto B, importante, 4, 7, 10, 11, 14, 17. E do C, 2, 5, 8, 13, 16, 18. Aí você vai colocar a soma aqui e por fim você vai fazer essa conta, que é o total mais a soma geral vezes 100. Então aqui tá minhas porcentagens, ó. Eu gasto muito tempo na parte importante e circunstancial, que não é bom, né? Não é bom isso, deveria reduzir mais o circunstancial para colocar aqui mais a parte importante. Então hoje é assim que eu tô gastando o meu tempo. E até que ele vai falando algumas coisas, é o super-herói, que tem muita urgência para resolver, baixa circunstancial e média importância. Então vive apagando incêndios, resolve muita coisa, mas é refém da pressa e vive estressado. Homer Simpson, né? Não faz nada urgente, mas faz muito circunstancial e baixa coisas importantes. Faz o que aparecer no dia a dia, procrastina e aceita a direção dos outros sem reflexão. Equilibrista, né? Então, alta urgência, alta circunstancial e importância média. Tenta conciliar tudo, mas acumula demandas, pouco planejamento e frequentemente sobrecarregado. O ideal é baixa urgência, baixa circunstancial e muita importância. Prioriza o que faz sentido, planeja saber dizer não e mantém produtividade sustentável. Legal, né? Acho que aqui nem tem o meu. O meu tá, tipo, sei lá, tá um pouco super-homem. Então, o meu, talvez, ou Homer Simpson, sei lá. Vai fazendo aí. E aí você pode também colar o prompt, tá? Que é esse promptzinho aqui, ó. Eu vou parar aqui em pessoal, ó, tá vendo? Parei aqui, copia, pausa, copia. E agora eu desci, você pode pegar tudo, ó. Pausa e copia aí também o prompt. Legal. E aí você cola também o resultado do seu teste, né? Que foi o que eu fiz, ó. Peguei, colei aqui o resultado do teste e ele me deu. Você sente vontade de mudar sua relação com o tempo e viver com mais atenção, organizando sua rotina para que o que é realmente importante tenha mais espaço e presença? Se sim, posso seguir com a sua análise completa da sua tríade? Aí eu falei que eu gasto muito tempo no YouTube procrastinando e queria mudar isso. E aqui ele me deu, né? E ele me deu aqui várias açõezinhas que eu posso fazer. Então, aumentar o tempo das tarefas importantes, reservar 15 minutos por dia para planejar, reduzir tarefas urgentes e diminuir o risco social. Então, criar uma zona de descanso consciente. Em vez de abrir o YouTube automaticamente, escolha um vídeo ou tempo definido. Use um método Pomodoro e pergunte antes de aceitar algo. Aprenda a dizer não e mais coisinhas legais que ele me deu. Você não precisa dominar o tempo, só precisa reconhecer o que merece o seu tempo. Mano, essa frase aqui é boa, hein? Você não precisa dominar o tempo, só precisa reconhecer o que merece o seu tempo. Reflexão final. Se você conseguir direcionar 1 hora por dia ao que é realmente importante, como sua vida estaria diferente daqui a um mês? Boa pergunta também, hein? Meu Deus do céu. E é isso, gente. Faça seu raio-x, porque na próxima parte do vídeo a gente vai começar a ver a sua fotografia, né? Vamos falar sobre propósito e sonhos. Até aqui a gente já trabalhou coisas bem legais, não é? Além desse raio-x, já vimos o que é importante, prioridades, mas ainda assim tá faltando eu descobrir qual que é a foto do meu quebra-cabeça. Não vou garantir para você que você vai sair com o quebra-cabeça definido, né, com a foto, mas eu quero plantar uma sementinha. Lembrando que o curso Design de Vida que você compra, né, adquirindo esse material, você ganha ele, vai te ajudar nisso também. E não vão ficar também bitolados e nem parados. Ah, não consegui achar meu propósito, não vou fazer mais nada. Não, não. É uma sementinha. Lembra, a gente não descobre, a gente desenvolve caminhando, fazendo coisas diferentes. E o que é esse conceito de Ikigai que eu falei para você? Ele surgiu lá da ilha de Okinawa, no Japão. Conhece esse lugar? Eu quero muito conhecer. É um lugar muito bonito, né? Uma ilha toda paradisíaca, assim, bem bonito. E de curiosidade lá, é uma ilha onde tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos vivendo lá. Olha só que legal. E aí fizeram uma pesquisa para ver por que, né? Esse lugar tem bastante gente com mais de 100 anos. O que eles fazem de diferente? E aí constataram que eles fazem o que a gente sabe tem que fazer, mas não faz. Que é comer bem, você fazer exercício, ter um bom senso de comunidade. Mas lá ficou gravado um conceito muito legal, que é o conceito de Ikigai. Você já ouviu falar? Se a gente for traduzir ao pé da letra, significa mais ou menos a nossa razão de ser, a nossa razão de existir. Ou seja, um nosso propósito. Claro que o nosso entendimento aqui do Ocidente é diferente, né, do entendimento lá do Japão, que é uma sociedade mais coletiva, mas deu para pegar a ideia. E é legal esse conceito porque quando realmente, né, eu tenho um propósito, lembra que a gente falou por que eu quero ser mais produtivo? Eu consigo direcionar melhor minhas ações, eu tenho mais energia, mais motivação. E uma história muito legal que eu sempre gosto de contar é a história da seleção feminina de futebol do Japão. Lá em 2011, o time era composto por só jogadoras amadoras e uma só profissional que era craque, realmente boa, tá?
E aí o Japão foi entrando na Copa do Mundo, foi vencendo e até chegou na final. Só que qual que era o problema? Do outro lado, né, tinha as americanas, Estados Unidos, que sempre foi o melhor time de futebol feminino. E pra piorar, logo no primeiro tempo, elas saíram perdendo o jogo de 1-0, mas com muita garra, elas conseguiram empatar. Eu não lembro bem se ficou 2-2, foi pra prorrogação, ou ficou 1-1, mas enfim, foi pra prorrogação e o jogo terminou em 2-2 na prorrogação, ou seja, foi pros pênaltis. Pra piorar ainda, nos pênaltis, a única profissional não quis bater, não sei porquê, mas isso não impediu o Japão de conquistar a sua primeira e única Copa do Mundo feminina do Japão. Muito legal essa história, mas o que vocês não sabem, não sei se todo mundo sabe, é a história por trás disso. Que meses antes da Copa do Mundo, infelizmente, aconteceu aquela catástrofe no Japão, sabe? Tsunami nas usinas nucleares, várias mortes, explosões. E no meio dessa tragédia toda, a seleção se reuniu e se perguntou: será que a gente deveria jogar futebol? Será que a gente não deveria fazer coisas mais importantes para o nosso país? Até que elas pararam e chegaram na conclusão que sim, elas deveriam jogar. Elas deveriam jogar, sabe por quê? Porque jogando, elas iam mostrar raça, iam mostrar superação, iam mostrar que eles conseguem, iam mostrar que é possível sim superar as dificuldades. E não deu outra, não é? Elas foram lá e venceram. Foi o primeiro e único título de futebol que eles tiveram, que eles têm. Por isso que é muito importante essa parte do propósito. Quando a gente acredita em algo maior que a gente, isso nos motiva e nos dá poderes incríveis que a gente consegue realizar coisas incríveis, não é mesmo? Então, tá afim de descobrir o seu Ikigai e seu propósito? Bora fazer um exercício então. Bom, pessoal, você sempre tem dois jeitos de fazer. Na raça, que eu recomendo, mas também jogar o prompt direto, né? Essa mandala aqui não foram os japoneses que criaram, foram os americanos e como ela funciona. Seu Ikigai tá na intersecção entre o que o mundo precisa, o que você ama fazer, o que você é bom e aquilo que você é pago para fazer. Então, no meio desses quatro conjuntos, né, tá o seu Ikigai. Então, basicamente, você vai responder: o que você ama fazer? Tem até aqui, né, algumas perguntas norteadoras, né, para te ajudar. Então, o que me faz sentir bem? O que eu gostaria de fazer diariamente? Que assunto você não consegue parar de fazer? E vai anotando aqui, então, o que você ama fazer, tá bom? Depois, o que eu sou bom, né? Tem até aqui algumas perguntas. Pausa aí para ler as perguntas e responder. E vai colocando aqui o que você é bom. Por fim, né, o que o mundo precisa, né? O que te incomoda hoje? O que o mundo tá precisando mais? Como você pode ganhar dinheiro com isso, né? O que você pode fazer, criar, que profissões você pode seguir? Enfim, vai colocando aqui. E aí, por fim, é legal você responder essas perguntas aqui, que é: como esses pontos se conectam? Que ligações você vê fazendo esse exercício, tá? E por fim, escrever seu Ikigai, né? Que nada mais é do que escrever uma frase. Por exemplo, eu vou acelerar o desenvolvimento profissional de jovens por meio de workshops e mentorias. Com base nisso tudo que você fez, como é que você pode criar uma frase para isso? Beleza? Caso você queira de fazer de uma forma mais simplificada e com a ajuda da IA, basta você copiar esse promptzinho aqui, ó, que é bem grande. Eu vou parar aqui, ó, no termo 4, ó. Parei, anota aí, copia e anota que eu vou descer. Ó, desci. Copiou? E já copia aqui também o segundo prompt, que é mais fácil, né, que vai pedir uma frase, tá bom? Então, basicamente, é você copiar e colar aqui no ChatGPT, que foi o que eu fiz. Eu respondi aqui essas monte de pergunta, de novo, né, não precisa responder todas, eu liguei aqui o áudio e respondi, e ele foi me dando, ó, padrões que ele encontrou: conexão humana, expressão e impacto, criatividade aplicada, aprendizado constante, ambiente e energia, equilíbrio e interação. Síntese da sua paixão: você ama criar, inspirar e se conectar com pessoas, misturando criatividade, aprendizado e propósito em ambientes vivos e colaborativos. Gostei bastante. No que eu sou bom, ele falou que eu sou bom. Ah, é, uma por vez, é o prompt, né? No que eu sou bom, ele falou: você é bom em comunicar, inspirar e transformar conhecimento em movimento, seja no palco, na sala, no time ou com tecnologia. Seu diferencial é unir pessoas, propósito e inovação. Gostei. O que o mundo precisa, botei: o mundo precisa de profissionais inspirados, valorizados e humanos, e você sente que pode contribuir educando, inspirando e guiando pessoas com as ferramentas certas, como IA e autoconhecimento, para transformar suas carreiras e vidas. Gostei bastante disso. Como posso ser pago para isso, né? Eu fui respondendo. E aqui ele me deu mais ou menos aqui o meu Ikigai, tá? Então ele falou que o meu Ikigai pode ser inspirar e capacitar pessoas a acreditar em si, usar a tecnologia com propósito e construir uma carreira que una significado e prosperidade. Gostei bastante, na verdade. Achei que ficou bem boa essa frase. Claro que eu posso refinar, né? Deu até aqui alguns próximos passos que eu posso fazer. E depois eu só colei aquele segundo prompt para me dar mais frases que foram aqui, ó. Meu propósito é inspirar pessoas a acreditarem em si, que nem já tinha falado.
Quero mostrar que é possível viver daquilo que te move, unir criatividade, propósito, inteligência artificial para transformar o trabalho em legado. Acredito que o futuro pertence a quem aprende, compartilha e inspira. Enfim, deu aqui mais algumas frases que você pode ler com mais calma também. E eu gostei bastante no que ele me deu. Beleza? Então, gente, é isso. Faz aí seu Ikigai. Eu sei que eu passei bem rapidinho, mas é bem fácil de fazer. Acho que acredito que copiando e colando o prompt fica mais fácil ainda de você responder tudo isso. E bora ver que frase ele deu. E aí você pode sempre refinar a frase, tá? Você pode pedir pro chat refinar a frase caso você não tenha gostado. Eu gostei bastante dessa nova frase que ele me deu, né? Não era uma frase que eu tava pensando, mas dá pra eu incorporar sim aqui no meu trabalho. Tá bom? Agora já tem mais ou menos um norte e vamos falar um pouco mais sobre sonhos, né, que acredito que a gente parou de sonhar e tendo sonhos a gente consegue materializar um pouco melhor a nossa fotografia. Vamos lá? Vamos voltar a sonhar? Com o tempo, a vida vai apertando. A rotina vira um rolo compressor. As contas chegam, os compromissos se acumulam e aquela chama que antes nos movia começa a apagar devagar, quase sem a gente perceber. A gente cresce e vai esquecendo dos sonhos. Ou pior, lembra deles, mas já não acredita. Isso é ruim, né? Pô, isso dói. Acha que sonhar é perca de tempo, que é coisa de criança, que não adianta tentar. E para não se frustrar, a gente começa a fingir que não se importa mais. Mas lá no fundo, ainda se importa. Nossa, como isso dói também. A verdade é que a vida é um presente, que nem a gente já falou. E a graça dela está justamente em sonhar. Não apenas pelo destino final, mas pela jornada. Porque a jornada, os seus tropeços, aprendizados, pessoas e momentos é a vida em si. E aí, galerinha, muita gente desiste de sonhar por medo, não é? Medo de errar, medo de parecer ridículo, medo de ser julgado, chamado de maluco, medo de admitir o que realmente quer, porque isso traria responsabilidade e talvez a chance de falhar. Eu queria te convidar a fazer um exercício antes de continuar essa parte de sonhos, que é aqui, ó, liste todos os sonhos que você começou e não terminou, ou os sonhos que você colocou na gaveta. Para cada um deles, coloca aqui o que te impediu de realizar. Caso você queira também, tem esse promptzinho, ó. Vou parar aqui na parte 4, tá vendo? Copia aí, pausa e copia. Deixa eu descer, pausa e copia. Demorou? Só copiar e colar. Eu botei aqui, né, alguns sonhos. Ó, é só ignorar e vai falar. Eu botei aqui alguns sonhos de treinamentos corporativos. Eu botei que é a insegurança, criação de um livro, que eu botei que é falta de dedicação e prioridade, criação de várias mentorias, que é insegurança, seleção de roadnet, ainda tô pensando, né? Eu botei que é dinheiro e dedicação, e aula de dança, de canto, botei violão, botei que é vergonha. E aí, com isso, ele vai te dar aqui algumas coisas para te ajudar a você não se cobrar tanto, sabe? Por exemplo, do livro, falta de dedicação e prioridade. O que estava faltando? Foco em um ritual leve de escrita, compaixão. Talvez naquela fase você precise de movimento, não de introspecção. Hoje, escrever pode ser uma forma de processar tudo que você viveu. Reenquadramento. Não é um sonho abandonado, é um livro que ainda está sendo vivido antes de ser escrito. Legal? Então, a ideia desse prompt é te ajudar você a se acolher. E vai te perguntar também qual que você quer escolher para voltar a sonhar. Botei aqui, ó, treinamentos corporativos. E aí foi me falando o que eu posso já fazer, né? Pequenos passos. Então, reconhecer o ponto de partida, primeiro movimento, então, treinamento, objetivo, ação prática. Então, já tá me ajudando a colocar esse sonho em prática, tá bom? Mas bora voltar a falar dos sonhos. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente tem medo de ser chamado de maluco, de ridículo? Só que é aí que tá, não é? Se você for ver, a maioria das pessoas que realizaram seus sonhos, que fizeram, digamos assim, coisas grandiosas, eram estranhos, eram esquisitos, eram chamados de doidos, não é? É engraçado isso, que ao mesmo tempo que a gente não quer pertencer ao grupo dos malucos, a gente se inspira, a gente parabeniza as pessoas malucas que tiveram coragem de assumir e vestir os seus sonhos. E muitas vezes também você pode pensar que eu já pensei isso, tá? Pra que eu vou lutar, correr atrás de um sonho, se pode ser que ele nunca se realize? E a grande verdade é essa, né? Muitos nossos sonhos nem vão se realizar, mas muitas vezes a jornada valeu a pena. Muitas vezes o legado que você deixou valeu a pena. Por exemplo, sei lá, direito do voto, né? Quantas pessoas queriam votar e não podiam votar e morreram sem ter esse sonho, mas deixou um legado que hoje todo mundo pode votar. Olha só que legal isso, sabe? Mas melhor ainda, né? E se seu sonho se realizar? Olha só que legal. E se o seu sonho se realizar? Então vale a pena a gente tentar, porque a gente pode se arrepender
de nunca ter tentado, não é mesmo? Acho que é legal te entender que a vida não é uma linha reta, assim, né, ela tem vários caminhos, tem várias opções e é legal te pensar que tentar escolher o que realmente faz sentido pra você, e não muitas vezes viver a vida dos outros, sabe. Tenta pensar em qual realmente são os seus sonhos, porque aí a gente vai começar a trabalhar nisso. Eu queria te convidar então, não sei como o indivíduo está passando, a voltar a sonhar, a voltar a refletir isso. Bora trabalhar nisso, bora voltar a sonhar, bora colocar seus sonhos em prática, vamos? Então, pessoal, o exercício, ó, lista aqui todos os seus sonhos que você tem, pessoais, de carreira, de relacionamento, ou se não, já coloca aqui o promptzinho, ó. Eu vou parar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá vendo? Parei aqui, copia, desce, ô, esse é grande, hein, ó. Vou parar aqui, copia e agora tudo, tá? Vem aqui, joga no chat GPT, que ele vai te ajudar a voltar a sonhar, vai te ajudar a te dar uma lista de sonhos, ó. Fui falando aqui, fui respondendo, várias coisas que ele me deu. E aqui ele me deu a lista de sonhos, ó. Fazer a geração que transforma crescer e impactar milhares de pessoas. Então representa o seu legado, o desejo profundo de inspirar, ensinar, promover possível. Explorar o mundo, especialmente o Japão e a China, né, que eu tenho descendência. Falo sua curiosidade e dá vontade de expandir horizontes. Morar em um lugar bonito, com a natureza, amigos e equilíbrio. Então traduz o sonho de viver em paz. Realizar o sonho de sua família, retribuir tudo que fizeram por você. Aprender japonês, mergulhar na cultura oriental, tocar violão com leveza e emoção. Então são sonhos que realmente eu tenho, que eu quero colocar em prática. Olha só que legal, né? E eu até falei aqui que eu quero esse sonho aqui, ó, número um, é o que eu mais quero tentar realizar agora, tá? E ele foi me dando aqui de novo, né? Passo pra eu fazer. Então, escrever um mini manifesto, gravar um vídeo curto, abrir o espaço da criação semanal, bilhete pra você. Você não precisa ter tudo pronto pra começar. Cada gesto, um texto, uma conversa, uma ideia anotada é uma forma de dizer pro universo: eu continuo acreditando. E quando você se move com vontade, o mundo se move junto. É isso, gente, é isso. Tem que ir pra cima, entendeu? Volta a sonhar, não desiste, porque a jornada vale a pena. Eu quero te convidar a isso, tá? Se você parou de sonhar, acha que tá velho, tá adulto demais, não. Vamos voltar a sonhar. E no próximo bloco desse vídeo, a gente vai ver aqui como colocar esse sonho em uma meta, objetivo, pra realmente você buscar. Porque aí sim, você vai ter já a imagem do seu quebra-cabeça estruturado com um plano para conseguir ser mais produtivo e tentar buscar alcançar seu sonho. Demorou? Bom, pessoal, partiu então pegar esse sonho e transformar ele numa meta, porque transformando ele numa meta, fica muito mais fácil a gente se organizar e também conseguir realizar esse sonho, tá? Então, o que que você vai fazer? Até uma pesquisa de Harvard aqui mostrou, né, que os alunos que tinham escrito as metas tinham mais chance de concretizar elas, de concretizar esses sonhos. Uma forma bem tradicional de a gente escrever as nossas metas é por meio da metodologia SMART, e quer dizer que seu objetivo ele precisa ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. O que que é tudo isso, né? E por que que tudo isso ajuda? Por exemplo, acho que isso aqui é um bom exemplo de meta específica. Quero emagrecer. Tá vendo que é muito vago? Você quer emagrecer quanto? Perder quantos quilos? Em quanto tempo? O que que você vai fazer para fazer isso? É bem diferente falar isso, quero emagrecer, do que falar, quero perder 9 quilos, sei lá quantos por cento de percentual de gordura até a data tal. Tá vendo que quando eu tenho uma meta mais específica, um indicador, fica muito mais fácil de eu concretizar? Então a ideia é você vai pegar esse seu sonho e vai tornar esse seu sonho cada vez mais específico. Já vamos jogar no chat GPT que fica mais fácil fazer isso, tá? Mas só para te falar. Mensurável, né? Para eu conseguir atingir uma meta, eu tenho que saber quais são os indicadores. Por exemplo, eu tenho que saber quais são os indicadores. Por exemplo, como é que eu sei que um jogador é bom? Ah, eu vou analisar a porcentagem de dribles certos que ele dá, porcentagem de gols que ele faz, porcentagem de desarmes que ele faz de acordo com a posição. Então eu preciso de indicadores para saber se a pessoa é boa ou não, né? Que isso aqui tem que ser mensurável. Alcançável, ou seja, sua meta tem que ser possível de alcançar. Relevante, né? Você tem que ter um porquê muito forte. E temporal. Você tem que ter tem que ser definir uma data para conseguir concretizar essa meta. Até aqui é legal, mas vamos usar o prompt que fica mais fácil de você conseguir, tá? O prompt é bem grandinho, ó. Eu vou parar aqui na parte 2, ó, copia até essa parte, ou me ajuda, né, comprando material. Vou parar aqui na parte 4, ó. Na parte 4, então pausa e copia. E daqui da parte 4, vou parar aqui na parte 5, pausa e copia. E agora eu vou parar aqui na parte 6, pausa e copia. E por fim, tá aqui todo o prompt, tá bom? Já copia esses aqui também, ó.
com base no que você sabe sobre mim, isso aqui é uma ideia também que eu já vou te falar, copia esse, e já copia aqui também o prompt de plano de ação que a gente já vai seguir no flow certinho, ó. Vou parar aqui no usuário, ó, tá vendo? Copia aí, desci, copiou. Copia esse terceiro aqui também de... Esse aqui me deu um checklist de ações. E depois copia esse aqui também de projetos, ó. Vai vindo aqui copiar. Vou parar aqui no estilo de resposta. E vou parar aqui, ó, também. Pronto. E agora copia esse último prompt aqui de rotina, tá, gente? Ó, vou parar aqui na etapa 3, ó. Pause e copia. E agora eu tô parando aqui na parte... Aqui, ó, microprojetos. Para e copia. E por fim é isso, tá? Copia todos os prompts que tiver no chat GPT, que fica muito mais fácil, tá? Ó, joguei aqui no chat o primeiro prompt. São várias perguntas que ele vai te fazer. Então, por exemplo, ó, em qual área da sua vida você deseja criar uma mudança? O que está te incomodando e causando insatisfação? O que você já tentou explorar? Que elementos da sua vida atual você deseja preservar? Que recursos você já tem disponíveis? E assim por diante. Eu mandei aqui a carreira, falei da direção que transforma que eu quero. Se eu gostei, posso seguir pro seguinte? Sim. Então falou aqui, ó, qual o resultado concreto que você deseja? Como saberá que atingiu? E assim por diante. Eu escrevi aqui, perfeito. Sim, aí ele falou aqui para relevância, né? Porque eu quero, respondi. Aí ele falou aqui também de mensurar. Ele mesmo me deu aqui, ó, para mensurar, coisas para mensurar. Eu falei que sim. Eu só falei para adicionar número de inscritos, né? Quero bater 100 mil, que não tava aqui, né, nessa proposta. Por fim, sim, alcançável, né? Fez perguntas, eu respondi também. O prazo, né? Eu botei que eu quero estar comemorando o Natal de 2026 com tudo isso. E por fim, ó, eu falei que ele errou a data, né? Que ele tinha realmente errado. Corrigiu o prazo. E por fim, eu botei aqui, ó. E aqui ele me deu o smart já definido, ó. Fazer a geração que transforma e crescer de forma consistente, alcançando 5 mil alunos, 100 mil inscritos no YouTube, 50 mil de faturamento mensal, 4 treinamentos corporativos e 2 palestras por mês, tornando-se minha principal fonte de renda e impacto, mensurável. Acompanhar mensalmente o número de alunos, faturamento, palestras e treinamentos. Então, dezembro, estrutura pronta, março, 2 treinamentos por mês, 25 cada inscritos e assim por diante. Alcançável, sou comunicador, educador e criador de experiências. Relevante, né? Essa meta é meu chamado, viver daquilo que eu amo, inspirando, transformando, e temporal, prazo 25 de dezembro. Daí eu falei aqui, ó, com base no que você sabe sobre mim, né? Então, essa minha memória. Isso tá certo? Posso mais ou devo reduzir? O que não estou olhando? Sugestões? Ele falou que, cara, tá certo, que pode me impedir é isso daqui, e que é ambiciosa, mas que dá, cara, que dá, ó. Sua meta é grande o bastante para te transformar e possível bastante para se tornar real. O segredo está em transformar o extraordinário em rotina. Aí eu joguei aqui o outro prompt, né, para ele transformar aqui no plano de ação. Ele me deu já aqui todo um plano de ação para eu fazer, olha só que legal. Esboço de oferta, pitch, kit de prospecção, calendário, ações semanais para eu fazer, então crescimento e vendas, conteúdo de autoridades, produto de entrega, ações mensuráveis, hábitos para eu fazer, sugestões para manter o foco e motivação, muito legal tudo isso, né? Falei, me deu um checklist de ação, ele me deu aqui já todo um checklist que eu preciso fazer. Aí eu falei para transformar isso em projetos, né? Que é legal, tipo, cada ação dessas vão virar um bloco de coisas maiores que tem mais ações para fazer. Então vai virar tudo isso um projeto. E ele já me deu aqui, ó. Ó, projeto 1, projeto funil vivo. Então, o que eu tenho que fazer nesse projeto? É decidir meu público, criar uma page comercial, montar uma lista de 50 leads, escrever 2 scripts. Olha só que legal. Projeto autoridade visível. Então, definir 3 pilares, escolher a forma, projeto oferta âncora, né? Então, definir a oferta, assim por diante. Projeto prova social, projeto ritmo, estilo motivador e assim por diante. Então, eu falei aqui, ó, adicione prioridade e prazo em cada um. E aí já me deu aqui também uma tabela, ó. Prioridade 1 é funil, a oferta, a autoridade, olha só que legal. Por fim, eu botei aqui o último para adicionar, criar uma rotina para mim, né, dos microprojetos. E ele foi me dando, ó, de manhã, diariamente, ritual do foco, criação de conteúdo, prospecção ativa. Então, muito legal mesmo o que dá esse prompt. Você viu que já me deu todo o smart. Por isso que eu não te expliquei tanto, por isso que eu não passei tanto teoria, que o chat GPT já vai te ajudar muito nisso, tá bom? Olha só que legal tudo isso, tá? Beleza, gente? E aí, pra te encerrar essa parte de clareza, tem essa parte chamada Defectuation. Não vou passar muito por cima, mas é basicamente você entender que já dá pra você começar, sabe? Já dá pra começar com o que você tem. Tem muita gente que espera ter o melhor momento possível, perfeito, mas não. Grandes empreendedores começaram com o que tinham. Então é você refletir, né? Quem você é, quem você conhece que pode te ajudar e o que você já pode fazer
a respeito disso, tá? Caso você queira, copia e cola esse prompt aqui do Defectuation, tá? Ó, vou parar aqui e aqui. Eu copiei e colei, e ele já me deu aqui todo um plano também que eu posso fazer, tá? Ó, aqui tá o meu Defectuation, exemplos, já falou o que eu posso fazer e assim por diante. Então, muito legal também esse prompt. Com isso, a gente termina a parte de clareza. Até aqui você já sabe, então, o que é importante para você, o que tem de prioridade para você, um rascunho da foto do seu quebra-cabeça, né, sobre o que você quer fazer. E agora a gente vai ver como que te faz para ter um planejamento, como que te faz para ter uma rotina para realmente executar e realizar essa sua grande meta, esse seu grande sonho. Então, continua aqui no vídeo que, cara, foi bastante coisa aqui na clareza, mas a gente não chegou nem na metade do conteúdo que eu tenho para passar para você. Bora continuar. Galerinha, até deu uma esfriada, né? O vídeo tá ficando já bem longo. Quando eu tô gravando aqui, botei a blusa. Mas bora lá, né? Acabamos a parte de clareza. Vamos pra parte do método, que assim como eu disse, a gente vai começar a organizar, se planejar melhor para concretizar o seu sonho. E a primeira coisa que eu queria trabalhar com você agora é a parte de distrações. Por quê? Porque tem essa frase bem legal aqui, ó, que é: alta performance é basicamente o seu potencial menos as suas distrações. Olha só legal, olha só que legal. Então, pra gente ter alta performance, a gente tem que entender bem as nossas distrações e reduzir elas, tá bom? Então, vamos fazer esse exercício? Pega aí seu workbook ou vai vendo aqui, ó, botei várias coisas aqui que você tem, vários possíveis itens de distração, e aí você marca se isso te distrai ou não, beleza? Vamos ver aqui com mais calma o que são cada um. Então, por exemplo, o vilão. Fazer coisas que poderiam ser feitas por um equipamento. Isso te distrai? Hoje você faz muita coisa manual que poderia fazer por equipamento. Então, consequência disso é perda de tempo, frustração e estresse. Estratégia para combater: identifique as tarefas que podem ser automatizadas e invista em ferramentas. Hoje você evita muito trabalho, isso também pode ser atraso, estresse, sentimento, culpa e baixa autoestima. Hoje também você deixa de planejar e com isso te distrai, você perde tempo. Hoje as redes sociais te distraem, vai ticando aqui tudo que pode ser uma distração para você. Hoje, a incapacidade de dizer não, tem já um vídeo aqui que eu falo como dizer não, mas é um bom ponto também. Jogos te distrai, multitarefa te distrai, né? Ninguém é multitarefa, multitarefa é um mito. A gente não consegue ser multitarefa. Até consegue, mas não faz coisas bem. Cabeça cheia de ideias te distrai, é uma coisa que te distrai também. Preocupações, o tempo todo estar distraído, isso também te tira do foco. Excessos de tela no navegador também tá te distraindo. Bagunça e desorganização. Programar o trabalho menos importante antes do mais importante. Começar a fazer algo sem antes pensar cuidadosamente sobre o mesmo. Então você começa só a executar, só vai no flow sem pensar. Então vai ticando aí o que te distrai hoje. E aí, como sempre, né, você pode pegar e jogar um prompt. E o prompt é este daqui, ó. Eu vou parar aqui nessa parte verde aqui, ó, vai copiando aí o prompt, pausa e copia, deixa descer, pronto, copiou tudo, só jogar, gente. Então eu joguei aqui o prompt, eu falei que hoje o que me distrai muito é YouTube e redes sociais. Falou em que momento, né, falei quando eu ligo o notebook, quando já vou começar a fazer um trabalho, quando exige criatividade ou algo chato, quando estou sem fazer nada, tédio, recompensa rápida, fugir do trabalho. Enfim, ele me deu aqui uma estratégia que eu achei bem legal, tá? Antes de abrir o YouTube, pergunte-se o que exatamente eu quero assistir e quanto tempo eu quero gastar. Use um cronômetro de 15 a 20 minutos e só entre com esse propósito. Assim o YouTube vira uma ferramenta, não um buraco de dopamina. Outra coisa também, instalar algumas extensões, né, para bloquear o tempo. Crie um percurso alternativo rápido. Se abrir o YouTube por impulso, feche e anote em um bloco o que realmente queria fazer naquele momento. Recompensa: associe o YouTube com uma recompensa e não fuga. Exemplo: quando eu terminar o bloco de 50 minutos de trabalho, posso ver um vídeo, tá? Eu já gravei também um vídeo que você ganha de bônus, né, comprando material, sobre procrastinação. Então, aqui entra muito essa parte de procrastinação também. Já tem um conteúdo muito legal, que é esse daqui, ó, com várias estratégias bem legais, prompts também para usar o ChatGPT sobre a procrastinação. Tem um vídeo que tá aparecendo aqui no card para você dar uma olhada também no vídeo sobre procrastinação. Eu explico com bastante detalhes sobre esse processo, tá bom? Dá uma olhadinha depois desse vídeo. E é isso. Outras coisas megas importantes sobre a distração, a primeira que eu vejo, que é a mais grave, é a falta de presença. No sentido de, sabe quando você tá num momento de lazer, mas pensando no trabalho e vice-versa? Quando você tá no trabalho, mas pensando no momento de lazer? Isso é falta de presença. O que eu faço nesse momento? Cara, pega e anota o que você tem que fazer, tá? Tira da sua cabeça.
porque isso tá te prejudicando bastante, você não consegue aproveitar o momento. Uma das coisas também que sempre acaba interrompendo a gente é a comunicação familiar, principalmente no home office. Não sei se com quem que você mora, mas você pode criar alguns acordos, então do tipo: "Ó gente, quando a porta estiver fechada, não me atrapalha". Outra forma também, às vezes a pessoa te atrapalha porque você não tá presente, né, então seja mais presente. Planeje horários com a sua família, não fala que tá planejando horário, né, mas planeje horário com elas. Demonstre o seu amor. Quando alguém te interrompe, você pode falar: "Ó, tô ocupado, mas, nesse horário tal, eu tô livre, podemos conversar ou fazer algo nesse horário?". É uma boa também. E é isso, tá. No livro na teoria tem mais, mas também, ó, já tem um vídeo aqui gravado sobre como dizer não, que pode te ajudar também, tá bom? Então é importante primeiro a gente mapear as nossas distrações para ver o que tá nos impedindo de chegar no nosso caminho, né, onde a gente quer chegar, para aí sim a gente começar a planejar melhor as nossas ações, a nossa semana, para conseguir bater nossas metas. Vamos ver então como que a gente faz para fazer bons planejamentos semanais? Eu optei por só deixar o semanal aqui, porque depois eu vou gravar mais no fim do ano um vídeo sobre planejamento anual e mensal, trimestral, assim por diante. Mas só de você fazer o planejamento semanal vai te ajudar bastante já. Então vamos ver como que a gente faz um bom planejamento semanal? Bora! Bora chegar então na parte de planejamento. Por que que é importante essa parte? Recentemente não, ano passado, eu assisti um documentário que falava sobre espiões de forma geral, sabe? Espiões de verdade. E lá contou uma vez sobre um projeto chamado Ivy Bells, já ouviu falar? Bom, no meio da Guerra Fria, os americanos conseguiram descobrir lá, sei lá, num lugar bem distante, um submarino dos soviéticos. E os soviéticos não sabiam que os americanos descobriram. E aí, um grande problema era como que eu faço para interceptar essas informações? Depois de vários planejamentos, vários estudos, eles finalmente conseguiram interceptar as informações e os soviéticos não sabiam disso. Ou seja, os americanos tinham a informação. Então eles tinham muita informação sobre o que os soviéticos estavam planejando fazer. E você é a mesma coisa. Agora você já tem informação, você já tem clareza, você já sabe o que te distrai hoje. O que que falta então para os americanos ganharem era estratégia, era planejamento. E aí com base nisso, né, com informação, planejamento, organização, estratégia, eles conseguiram superar várias coisas lá dos soviéticos. Com você é a mesma coisa. Você já tem a informação, falta você fazer o quê? Planejar, organizar, criar estratégias e aí, por fim, também executar. E é isso que a gente vai ver nessa parte agora do vídeo. Então, qual que é a metodologia, né? Então, planejar, definir metas claras e objetivas, criar um cronograma detalhado de atividades. Já fizemos isso com o Smart. Organizar, estruturar seu ambiente de trabalho para aumentar a produtividade, categorizar suas tarefas diárias e semanais, que a gente vai fazer também. Priorizar, né, a gente vai ver isso aí também, usar critérios para priorizar suas atividades. Agir, né, que é executar, não adianta nada de só sonhar, criar metas, mas não agir. Avaliar para ver o que está dando certo e, por fim, celebrar, né, reconhecer. Já gravei um vídeo aqui também sobre isso, que sem comemorar as pequenas conquistas, a vida fica meio chata, fica sem sentido, fica meio vazia. Então comemore sempre, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer então, na verdade, é eliminar, porque pode ser que na sua rotina, na sua semana, tem várias coisas que nem fazem mais sentido, tá? Um exemplo meu é que eu lembro que quando eu estava na época da faculdade, cara, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Era a organização estudantil, era núcleo da Fundação Estudar, era projeto de pesquisa, era a faculdade. E eu vi que, principalmente no núcleo da Fundação Estudar, eu não estava aprendendo mais nada e nem estava conseguindo contribuir de forma efetiva. Então foi algo que eu pude eliminar, excluir. Então hoje, analisa tudo que você faz hoje, a sua rotina, as suas atividades, e coloca aqui, ó, suas atividades, sua rotina, e me fala, isso tudo dá para você manter? Dá pra você adiar ou você quer excluir e coloca uma observação? Porque às vezes, sei lá, você aprendeu o seu segundo, terceiro idioma, não faz sentido nesse momento, mas você não vai excluir da sua vida, você pode adiar da sua vida. Talvez, sei lá, um hobby, eu sei que é importante ter hobbies, mas um hobby seu, hoje na sua rotina não cabe um segundo, terceiro hobby, então ou a outra coisa que você pode adiar, ou excluir, ou manter, só que fazer com menos frequência, tá? Então primeiro, lembra, né, vamos parar de adicionar mais coisas, vamos contemplar e aproveitar mais, e para isso a gente tem que liberar espaço. A gente libera espaço fazendo isso. Primeiro pensa, tudo que você faz hoje e tudo que você pode fazer, manter ou adiar. Ó, tem até aqui um exercício que você pode fazer, tá, gente? Ó, vou parar aqui nessa parte aqui, e aqui tá o resto do prompt, que é bem grande, né, esse prompt aqui na verdade. Vou parar aqui nessa parte, ó, vai copiando. E é isso, tá bom? Bom, pra gente começar a se planejar, a gente vai precisar entender algumas coisas e vamos precisar também de algumas ferramentas. Deve ter até estar se perguntando, qual é a melhor ferramenta, né? Qual ferramenta eu uso? Não tem a melhor ferramenta, tem aquela ferramenta que mais se adapta, se adequa a você, tá? Então use a que você preferir. Pode ser planilha no Excel, pode ser outras coisas.
Antes da gente começar, você tem que entender isso aqui, ó, a diferença entre compromisso e tarefas. Qual que é a diferença? Compromisso é um evento fixo com data e horário definido, então exige sua presença em um momento específico. Por exemplo, uma aula que você tem da faculdade, do seu trabalho, da escola, é um compromisso. Uma reunião que você tem no trabalho é um compromisso, é reunião de planejamento toda sexta, 4 horas da tarde. Isso é um compromisso, tem um data e horário marcado para fazer. Igual a aula de álgebra toda segunda, 8 da manhã, odiava isso, toda segunda das 8 às 10. É um compromisso. Diferente de tarefas, que são atividades que você precisa fazer, mas não tem um horário específico. Então, por exemplo, fazer a lição de álgebra é uma tarefa, eu não tenho que fazer exatamente, sei lá, sexta-feira, 7 horas da noite. Eu posso fazer nesse horário, mas eu não necessariamente tenho que fazer. Fazer um relatório, organizar um documento, revisar um projeto, tudo isso são tarefas, tá? E aí a gente vai precisar organizar essas informações todas em meio de ferramentas. Eu recomendo você ter 3 tipos de ferramentas, que são ela: o gerenciamento do seu tempo, ou seja, para gerenciar os seus eventos, e nisso pode ser o Google Calendar, né, que eu uso bastante, agenda do Google, pode ser do Outlook, pode ser uma agenda normal, pode ser um Notion, uma agenda física e assim por diante. Um gerenciamento de tarefas, né, onde você vai colocar suas atividades, então que, de novo, pode ser o Google Agenda, pode ser o Notion, pode ser o Trello, Excel, uma planilha, e gerenciamento de arquivos e conhecimento, né, onde você coloca as informações, que pode ser o Notion e o Google Drive. O que que eu uso, gente? Eu uso aqui, ó, de tempo, Google Agenda, tarefas, o Trello, arquivos, Notion e Google Drive, tá bom? E como que eu uso a agenda, tá? O que que eu coloco na minha agenda, o que que eu não coloco. Então, vou te dar aqui algumas dicas de como você pode usar a sua agenda. Então, ó, compromisso com horário específico. Então, atividades que obrigatoriamente acontecem em horários determinados, como reuniões e consultas médicas, aulas, apresentações, medicamentos de hora. Então, a cada 8 horas tem que tomar ligações e agendamentos. Então, dica, esses são os únicos que precisam ocupar um bloco de tempo específico na agenda, tá? Então, ó, abri aqui minha agenda, essa aqui é a minha agenda pessoal, então por isso que ela tá vazia, né. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu tenho reunião todo dia, né, sei lá, tenho daily todo dia, que nem tá aqui, ó, já tinha até criada. Tenho daily todo dia das 9 às 15, então venho e já crio aqui a daily. O bom da agenda digital é que eu consigo colocar, a frequência, né, então, ó, todos os dias de segunda a sexta, eu venho aqui e salvo. Tem a daily aqui toda semana. Vamos supor também que eu tenho aulas, aqui é verdade, ó, toda segunda eu tenho aula de uma formação que eu tô fazendo da Templo e tá aqui, já coloquei aqui então na minha agenda, tá bom? Eventos importantes, ó, nível da ajuda, minha namorada, já é semana que vem, comprei presente, fiz as coisas? Não sei, não saberão também, mas tá aqui, ó, já botei aqui como evento para não esquecer. Outras coisas, ações para dia específico, então, tarefas que devem ser feitas em um dia determinado, mas sem horário fixo, então, entregar relatório na terça, então toda terça-feira tem que entregar um relatório, então eu poderia vir aqui na minha agenda e colocar como evento fixo também, ó, relatório. Caso você queira fazer algum horário, vem aqui e coloca o horário que você quer fazer. Caso contrário, põe aqui o dia inteiro, tá bom? Pronto, tá aqui. Eu poderia colocar também a recorrência, né? Fica mais fácil. Eu venho aqui, ó, semanal. Cada terça eu colocaria aqui o relatório, beleza? Fazer transferência bancária, atividade que depende de informação e assim por diante. Ações de rotina, né? Então, atividades recorrentes que acontecem com regularidade. Então, reunião de equipe, pagamento de conta, revisão semanal, backup de arquivos. Dica: use a função de recorrência da sua agenda. Informações relevantes e lembretes. Então, aniversários, que nem eu botei aniversário da Ju, vencimento de documentos, rodízio de veículos, férias de equipe ou viagens de clientes. Então, tudo isso vai para sua agenda, tá? Seus compromissos, ações de rotina e informações relevantes. E o que eu coloco na minha lista de tarefas? Então, tarefa sem prazo definido, tarefa com prazo flexível, a fazer de rotina geral, lista de compras, projetos em andamento, objetivos pessoais e profissionais, ideias e lembretes diversos, tá bom? Deu pra entender mais ou menos, gente? Então, todo dia o que eu vou fazer? Todo dia eu vou vir, eu vou abrir aqui a minha agenda e vou abrir também a minha lista de tarefas, que pode ser o Google Agenda. Eu posso colocar tarefas aqui, ó. Nunca usei isso, vou fazer em tempo real. Criar, ó, posso criar aqui minhas tarefas, eu acho, sei lá como que usa isso. Eu não uso isso, tá? Mas eu posso usar essa parte, tá? Então, todo dia eu vou abrir aqui a minha agenda e a minha lista de tarefas para fazer as coisas. E aí, o que que eu recomendo você fazer, né? Criar essa rotina. Então, ó, todos os dias você vai fazer um planejamento diário, então reserva de 5 a 10 minutos para fazer um planejamento diário antes de começar a trabalhar e depois do trabalho você planejar o dia seguinte. Então, todo dia você vai acordar, antes de começar a trabalhar, você vai abrir sua agenda
vai ver sua lista de tarefas e vai ver como organizar melhor seu dia. Semanalmente, tá? Isso aqui é muito importante. Então, toda semana, toda sexta-feira, que nem eu botei aqui, por exemplo, você vai fazer o planejamento semanal. Então, você vai planejar a próxima semana toda sexta-feira. Então, isso aqui é muito importante você fazer, beleza? Como é que eu faço esse planejamento semanal, que é muito importante e vai te ajudar em muito a você conquistar os seus objetivos. Então, o que que você vai fazer, ó? Como você vai fazer o planejamento semanal? Definiu primeiro a data e a hora do seu planejamento semanal. Então, por exemplo, ali toda sexta, das 5 às 7, eu vou fazer esse planejamento. Primeiro, você vai definir o foco e o lema da semana. Então, qual é a prioridade principal, qual projeto ou meta, qual tarefa a ser concluída. Então, por exemplo, eu quero definir que o foco da semana vai ser concluir o relatório que eu tenho que fazer aí para uma empresa de consultoria. Esse é o foco da semana. Passo 2, coloque-se na agenda, tá? A gente tem que se priorizar mais. Então, pega um momento da sua agenda e cria um evento para você, um momento pessoal para você, tá? Seja de aprendizado, cuidado pessoal, trabalho estratégico ou uma ida para o cinema, alguma coisa assim, tá bom? Terceiro passo, você vai revisar e organizar seus compromissos. Vai abrir sua agenda, vai ver se todos os compromissos aqui estão agendados ou não, e se não, e depois vai agendar, né? Vai colocar aqui os outros compromissos que você tem para fazer. Por fim, você vai fazer um descarrego mental, tá? Então você vai separar sua vida em 4 papéis. Então, papel profissional, papel pessoal, papel de amigo, namorado, não sei. E você vai listar todas as atividades que você tem que fazer nesse papel. Por exemplo, ó, vamos fazendo junto aqui, ó. Foco da semana, terminar o relatório. Certo? Papel 1 que eu quero aqui vai ser profissional. Papel 2 vai ser aqui pessoal. Papel 3 vai ser namorado. E papel 4 é um papel livre, papel geral. Então, profissional, o que eu tenho que fazer? Gravar vídeo no YouTube. O que eu tenho que fazer mais? Fazer o relatório da empresa que eu estou fazendo consultoria. Tem que fazer mais. Atender clientes de mentoria, assim por diante. Papel pessoal, né? O que eu tenho que fazer de pessoal? Meu cabelo tá grande, né? Então, vou colocar aqui, ó, cortar cabelo. Que mais? Sei lá, namorado, né? Comprar o presente. Tá vendo que tá chegando, né? Comprar o presente. Coisas gerais que eu tenho que fazer. Ir no mercado, sei lá, coisa assim. Vai preenchendo então a sua lista aqui de atividades que você tem que fazer ao longo da semana. E aí, beleza, o que que você vai fazer depois disso? Você vai pegar e vai poder categorizar as suas atividades em ordem de prioridade. Então, dessas, qual que é a mais importante, qual que é a menos importante? Vai priorizar. E aí você vai pegar e vai distribuir essas tarefas ao longo da semana. Então, por exemplo, ó, gravar o vídeo eu vou colocar aqui na segunda. Então, por exemplo, tá aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, eu vou fazer o relatório, na verdade, fazer o relatório. Na terça, eu vou fazer aqui, ó, terça, eu vou gravar o vídeo. E assim por diante. Aí você vai pegar e vai distribuir suas tarefas ao longo da semana, muito de acordo também, muito de acordo também com a sua agenda, os seus compromissos, né? Você vai ver quais dias você está mais livre, quais não. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho 5 reuniões. Pô, 5 reuniões vai ocupar muito minha agenda. Eu não vou ter tempo para fazer o relatório. Será que na terça que não tenho nada é melhor fazer o meu relatório? E aí com isso você vai conseguindo se organizar melhor. Tá dando para entender? E aí você vai revisar e ajustar conforme vai vendo, tá bom? Um resumo é: defina o foco da semana, coloque na agenda, organize compromissos e projetos, liste todas as tarefas, priorize e categorize, distribua as atividades, revise e ajuste. Fácil assim, tá bom? Você pode usar aqui também alguns prompts, ó, para te ajudar no planejamento, ó. Esse daqui bem simples, copia e cola. Eu fui falando aqui o que eu tinha para fazer e ele organizou aqui toda a minha semana, tá vendo? Já organizou aqui a semana para mim de forma bem prática, então a IA também pode te ajudar muito nisso. O que você pode fazer também é agrupar em blocos as atividades e criar um evento aqui. Por exemplo, eu tenho muita coisa para fazer de gravação, então eu posso criar o bloco gravação e criar como se fosse um compromisso. Então, tipo, sei lá, das 15 às 18, 17 vai ser aqui, ó, gravação de vídeo, entendeu? Eu posso criar, separar isso aqui em blocos e aproveitar. Outra dica, eu posso aproveitar, tipo, sei lá, já que eu vou sair para ir pro trabalho, na volta eu posso aproveitar e fazer as compras do trabalho, já aproveito a lista de tarefas. Tá dando pra entender mais ou menos? Mas beleza, planejei a semana, como é que eu planejo o meu dia diariamente? Você pode fazer o seu planejamento diário de algumas formas, ó. Definir as 3 prioridades do dia, então o que realmente precisa ser concluído hoje. Escreva uma mensagem motivacional para você, listar as tarefas e anotar as pessoas com quem você precisa falar.
Então, como que eu posso priorizar as tarefas diárias, né? Então, técnica 2 minutos. Se a tarefa leva menos de 2 minutos, faça imediatamente. Isso evita acúmulo de pequenas pendências. Sequência numérica de prioridades. Defina uma ordem clara de execução. Sem isso, você acaba reagindo às urgências e deixando o que é prioridade. Pode ser também priorização por necessidade. Então, por exemplo, eu tenho uma prova, então eu vou priorizar estudo. Eu tenho um relatório, eu vou priorizar essa entrega. Pode ser também por bloco de tempo, que não tinha falado, né? Então, agrupar tarefas semelhantes e realize no mesmo período. Por exemplo, bloco de resolução de e-mails, então responder tudo de uma vez. Bloco de produção de conteúdo, focar na criação de tudo. E bloco de reuniões, que é fazer as reuniões, tá? E aí, como é que eu faço no meu dia a dia para me organizar? Você pode usar a técnica que chamam de Kanban, que basicamente é assim, ó, fazer, fazendo, aprovação, feito. O que você vai fazer? Você vai pegar, ó, aqui no Notion dá para fazer isso. Você pode fazer algo simples, ó, como aqui, ó. Pode criar o board view aqui, ó, não começou, em progresso ou feito. Você pode colocar aqui, ó, fazer o relatório. Começou a fazer? Move pra cá. Terminou? Move pra cá pra feito. E aqui então você vai colocar todas as tarefas da semana, ó. Gravar vídeo. Aqui você pode colocar aqui também compras e assim por diante. E aqui no Notion mesmo você pode categorizar as suas coisas. Então, conforme você vai fazendo, você vai movendo de um lugar pro outro, tá? Então, ó, gravar vídeo, tô fazendo. Então tá aqui em progresso, tá? Você pode criar outros boards que seriam aqui também, ó. Deixa eu criar aqui já pra você, ó. Outros boards você pode criar, que seria a lista de um dia talvez, então todos os projetos que você tem para fazer. Deixa eu melhorar isso, deixa eu fazer aqui no Trello para você, ó. Tem essa outra ferramenta, né, que eu uso bastante. Ó, tem essa outra ferramenta que chama Trello, tá? O que você pode fazer, ó? Você pode criar um board, test, create. O que você pode fazer aqui, ó? Aqui você pode escrever aqui, ó, metas. Você pode escrever aqui seu objetivo SMART aqui, então aqui você coloca o seu SMART. Aqui você pode colocar aqui o projetos, né? Tudo que saiu dos seus projetos, você pode colocar aqui. Então, aqui nos projetos, o que você vai fazer? Ó, o projeto que era, sei lá, identidade visual. O próprio ChatGPT já te falou tudo que você pode fazer. Então, você vem aqui em identidade visual e coloca aqui, ó. Vem aqui em checklist. Você adiciona, ó, já vai te dar o to-do, ó. Criar logo. Criar fonte, sei lá, e assim por diante, tá? Então, você consegue ir personalizando e você consegue ir categorizando também, tá? Então, tá aqui metas, projetos. Aqui você pode criar um de um dia barra talvez, que são ações que você tem que fazer, mas não é tão urgente assim, é um sonho, coisas pra fazer. Então, por exemplo, sei lá, entrar na academia de canto, sei lá, um exemplo só, beleza? Aqui são blocos mais inspiracionais. E aqui sim você vai colocar aqui, ó, fazer, to do, né, pra fazer, ó, pra fazer, fazendo, em espera, e aqui se põe feito, tá? Então aqui pra fazer, sei lá, que nem eu falei, gravar vídeo, relatório e assim por diante. O que que eu vou pôr aqui, ó? Comecei a fazer, movo pra cá. Em espera que seria? É quando você depende da ação de alguém, de outra pessoa. Então aqui eu colocaria em espera. Terminou, né? Eu venho aqui e colocaria aqui em feito. E assim você consegue controlar as suas ações da semana de uma maneira bem prática aqui. Então, de novo, toda semana o que que você vai fazer, né? Você vem aqui, ó, vai ver suas metas, vai ver seus projetos, né? Ver aqui dos projetos. Pô, acho que isso daqui dá pra eu fazer essa semana. Então, ó, convert show a card, criar logo. Posso converter para um card e mover aqui pra fazer. Vai ver aqui seus compromissos e vai colocar aqui tudo que você tem pra fazer, tudo mesmo, tá? Todas as coisas que você tem pra fazer. E aí, ao longo da semana, você vai pegando, vai movendo e vai fazendo, beleza? É assim que eu faço hoje, tá? É assim que eu trabalho hoje, mas cada um tem a sua maneira, tá? Só queria te mostrar como que eu faço hoje, beleza? Pra se organizar, lembrando, você vai colocar os seus 4 papéis, vai descarregar, né? Vai colocar tudo que você tem que fazer, porque o cérebro não é bom pra guardar e armazenar essas coisas, e aí você vai distribuindo ao longo da semana. De maneira bem simples que eu mostrei aqui, mas já pode te ajudar. É só você ter essa disciplina de pegar pra fazer as coisas, beleza? Ficou claro até aqui? Não sei se eu passei rápido ou não. Qualquer dúvida vai deixando aqui nos comentários, beleza? Tô quase esquecendo, ó, tem pronto para te ajudar no planejamento diário, ó, copia até aqui e copia todo o resto aqui, ó. Eita, ele é maior. Parei aqui, ó, na pausa e agora copia todo o resto aqui, ó. Beleza? E já copiei esse aqui de gamificação da semana também. Esse aqui eu joguei, que ele me ajudou a planejar meu dia, tá? Então, não vou falar que ele é o melhor prompt do mundo, mas ele ajudou a organizar aqui o meu dia.
Tá aqui, ó, organizar o que eu tenho que fazer no meu dia. E esse aqui me ajudou a gamificar a minha semana, né, me deu ideias de que eu posso fazer pra gamificar a minha semana, beleza? Bom, chegamos a uma outra parte mega importante que é, que adianta você começar a executar se você não tem concentração, se você não tem foco, né? Então, uma coisa que me ajuda a executar, a trabalhar melhor é a técnica Pomodoro. Mas eu não gosto de fazer Pomodoro de 25 minutos, eu acho que 25 minutos é muito pouco. Tem até pesquisas, né, que mostram que o nosso cérebro demora mais ou menos 40 minutos ou 25 minutos pra começar a focar, e aí, tipo, você fica 25 minutos e já acabou o seu tempo. Então, eu gosto de fazer a técnica Pomodoro de 40 minutos. Como é que funciona essa técnica, tá? Eu seto um cronômetro de 40 minutos e por 40 minutos eu vou estar em foco total na atividade. Então, eu escolho a atividade que eu vou fazer em foco total. Eu pego aqui, ó, o meu celular, deixo ele longe, tiro as distrações, preparo o meu ambiente e começo a trabalhar. Deu 40 minutos, eu uso 5 minutos para descansar. Mas é um descanso que eu não vou pegar e dar mais estímulos para mim. Então, eu não vou pegar no celular, ficar no celular, ver vídeo no YouTube. Eu vou simplesmente aqui, ó, alongar, respirar, tomar uma água, beleza, deu 5 minutos, eu entro mais um bloco de 40 minutos, então é mais 40 minutos trabalhando. E aí 5 minutos, pausa. Depois mais um bloco de 40 minutos, e depois desse terceiro bloco eu faço uma pausa maior de 30 minutos, tá? Aí sim eu posso ver vídeo e descansar melhor, beleza? Depois eu volto para outros blocos de trabalho. Então é assim que eu trabalho. Outras dicas que eu posso te dar para você te ajudar a você focar melhor. Que é isso aqui, ó. Tenha um propósito, defina o porquê de cada tarefa, estabeleça metas, então crie metas desafiadoras, mais realista, prepare seu ambiente, ajuste as distrações, então desligue notificações, evite multitarefas. Isso aqui já é uma boa tarefa, tá, gente? Então já desliga a notificação do seu celular. Lembre-se das metas e atividades do dia. Corte tarefa em pedaços menores, então isso é muito importante, né? Pega uma tarefa grande e vai dividir em pedaços menores. Muitas vezes a gente não faz a tarefa porque ela é muito grande. Já falei disso no vídeo de procrastinação. Comece devagar, aumente gradativamente o seu tempo. Faça pausas regulares. Bloqueie seu tempo. Feita é melhor que perfeita, então não tente fazer tudo perfeito. Concentre-se em completar a tarefa. Crie uma recompensa para você. Busque ajuda, né? Muitas vezes é necessário e aprenda com o processo, tá bom? Aqui que eu falei da técnica Pomodoro, que eu uso, escolhe a tarefa, define o timer, trabalhe na tarefa, faça a pausa e repita o processo. E tem aqui o prompt para te ajudar, ó. Olha aqui o prompt, vou parar aqui em foco. Desse tudo. O que vai fazer esse prompt, tá, pessoal? Ó, esse prompt vai te ajudar a você pegar a tarefa, quebrar ela em partes menores e já te dar ideia de como você pode fazer, tá? Ó, fazer aqui o relatório tem que fazer. Então, o que ele falou? Ó, quebrou a tarefa já em partes menores, tudo que eu tenho que fazer em partes menores, e já definiu 3 ações simples que eu tenho que fazer de imediato, tá? Então, já falou 3 ações simples, já me deu ajuda de como preparar o ambiente e já me deu ajuda de como fazer os pomodoros para eu trabalhar nesse progresso, nesse trabalho. Tá bom? Olha só que legal tudo isso que faz esse prompt, beleza? Então é isso, tá, gente? Não adianta nada a gente querer fazer as coisas se a gente não consegue ter concentração, não consegue ter foco. Então, essa parte é bem importante para isso. E principalmente use a técnica Pomodoro, tá? Estamos quase acabando e vamos chegar aqui na parte de energia, porque tem muita gente que fala que melhor do que eu ficar prestando atenção no meu tempo é prestar atenção na minha energia, né? Porque quanto mais energia eu consigo fazer, mais coisas. E a nossa energia depende de 4 corpos, né, de 4 fatores que eu vou falar aqui, que são eles, né, a sua energia física, que é a sua capacidade de operar eficácia e saúde ou bem-estar. Então, como gerenciar? É comendo bem, é dormindo bem, é fazendo exercício adequado. Até uma analogia que eu gosto de fazer e falar, né, imagina que você comprou um super carrão. Eu não sou fã de carro, mas imagina que você comprou um carrão. Você vai botar a pior gasolina, né, a gasolina do PCC, a gasolina adulterada? Não, né, você vai colocar a melhor gasolina pro seu carro. E a mesma coisa com o seu corpo, né, por que você tá colocando gasolina de baixa qualidade? Então coma bons alimentos, faça bons exercícios para cuidar dele. A energia emocional, que tá ligada às nossas emoções, sentimentos, que isso afeta nosso entusiasmo, confiança e resiliência. Então gera emoções positivas, cultivando relacionamentos saudáveis. Então você pode usar aqui táticas de relaxamento, de meditação. Energia mental, né, que faz nossa capacidade de concentração, foco e clareza. Aqui você pode usar bastante a parte de leitura, de aprendizado. E a espiritual, que não necessariamente tem a ver com religião, mas no que você acredita em algo maior. Então, de novo, você pode fazer exercício de escrever, de meditação, coisa nesse sentido, tá? Mas para mim, o que mais importante sobre produtividade e energia é a questão do sono. Já tem um vídeo aqui sobre o sono, mas resumindo, né? Mas resumindo para você, você precisa dormir bem, tá? Como que eu faço para dormir bem? Então, é ter regularidade, sempre dormir e acordar no mesmo horário,
Temperatura, eu sei que isso aqui é mais difícil, mas é melhor a gente tentar manter a 18 a 21 graus seu ambiente. Eu sei que é difícil, né, nem todo mundo tem ar-condicionado, eu mesmo não tenho. Escuridão total, então deixar tudo escuro mesmo, deixar num blackout. Evitar estímulos, né, então evitar tanto cafeína antes de dormir, assim como a luz azul. Cuidado com o álcool, né, não beber também antes de dormir. Ter uma rotina relaxante, fazer um ritual para você. Praticar exercício com regularidade, mas não muito tarde também. Alimentação, né, evitar alimentos pesados e açúcares antes de dormir. Soneca, né, ser uma sonequinha só de no máximo 20 minutos e não muito tarde também. Luz natural, se expor à luz natural. Não força o sono, então quando você não estiver conseguindo dormir, sai da cama, vai ler, vai fazer algo relaxante. E, caso necessário, também consultar um médico, tá? Então tudo isso é muito importante. Sono é a melhor dica de produtividade de todas, então guardem isso. Com Se eu dormir bem, eu vou ter um dia produtivo. Você já reparou isso, né? Quando eu não durmo bem, eu não tenho um dia produtivo. E como é que eu consigo trabalhar esses 4 elementos? Eu pensei que você pode fazer isso por meio de rituais. É você ter um ritual diurno e um ritual noturno, né? Que seria um ritual? É um conjunto de atividades que você pode fazer para poder trabalhar esses 4 corpos, tá? Tem esse promptzinho aqui que você pode fazer. Ó, tá aqui o prompt, eu vou parar aqui para você copiar. Pausou, copiou. Tá aqui, que ele vai te ajudar a desenvolver esse ritual, que é uma sequência de atividades que você vai fazer de manhã e antes de dormir. De manhã para você acordar e antes de dormir para você relaxar. Então já me deu aqui algumas ideias, né, aqui de um ritual, cadê? Ó, acordar com presença, movimento consciente, então 15 a 20 minutos de exercício leve, meditação, 20 a 25 minutos para estudar e planejar meu dia 5 a 10 minutos. E de descansar, ó, desconexão total, relaxamento do corpo e escrever para refletir, tá bom? Então esses são 2 rituais que você pode estar incorporando na sua vida, beleza? Ufa! Estamos quase acabando o vídeo, chegamos aqui nas dicas secretas, tá? Dicas finais aqui do vídeo. Eu sei que algumas coisas ficaram um pouco corridas, mas corrida porque eu te mostrei na prática, né, que o prompt, né, se você usar lá o ChatGPT, fica muito mais fácil e você não precisa saber de toda a teoria por trás. Claro que no curso Como Ser Profissional Impossível Ser Ignorado, tem mais detalhado essa parte de produtividade, muito para produtividade no trabalho, beleza? Mas quais são as dicas secretas? Dica número 1, que nem tá no material, vou colocar lá depois, mas é sempre anote as coisas. Não deixe as coisas na sua cabeça. Lembrou de algo, pensou em algo, anota em algum lugar, anota na sua lista de tarefas lá que nem eu te mostrei, porque é muito bom de tirar da nossa cabeça essas coisas, tá? Dica número 2, tem uma frase do Bill Gates que eu levo muito pra minha vida, que ele fala que ele adora contratar pessoas preguiçosas, porque ele sabe que essas pessoas vão encontrar uma maneira muito mais fácil e mais prática de fazer as coisas. E eu sou preguiçoso e eu sou muito assim, tá? Pensa o seguinte, que sempre tem alguém que já fez o que você precisa fazer de forma mais fácil e mais prática. Basta a gente achar isso. Então, toda vez que você tiver algum problema, alguma dúvida, procura no YouTube, pergunta para IA, procura em fóruns, se digitar em inglês melhor ainda, como resolver o que você precisa fazer de forma mais rápida e mais fácil. Por exemplo, eu lembro que eu comecei a aprender sobre macros para poder automatizar o Excel e eu sempre achava códigos já prontos, só copiava e adaptava para mim. Então isso poupava muito o meu trabalho. Faça sempre isso, tá? Outra forma também é você fazer as coisas de forma diferente, com inovação, sabe? Já tem um vídeo que vai te ajudar tanto nessa parte, na parte passada, mas a história que eu gosto de contar é do Dick Fosbury, não sei se você conhece, mas ele era um atleta de salto em altura, sabe? Aquela que tem a barra, a pessoa salta meio de lado assim e cai no colchão. Ele não era um atleta bom, ele era razoável, médio. O que ele conseguia saltar, né? As pessoas saltavam de frente, era engraçado, saltava tipo assim, ó, de frente, não de lado. Ele não conseguiria se classificar para as competições boas, sabe? Até que um dia ele pensou: "Pô, e se eu fizer diferente, né, já que esse método não dá certo?". Foi a partir disso que ele criou esse método que usam até hoje, que é de saltar meio que de costas, né, de lado e depois cair. E quando ele inventou isso, ele viu que ele conseguia saltar muito mais alto. E ele começou a saltar assim, todo mundo começou a zoar ele, falava que ele era o atleta mais preguiçoso do mundo e tudo mais, mas ele não ligou pra isso e continuou saltando até que ele ganhou as Olimpíadas, né, que foi impressionante. Das próximas Olimpíadas, todo mundo meio que começou a copiar ele, sendo que hoje esse é a forma padrão. Então pense em como você pode fazer diferente, que isso vai te ajudar na sua produtividade. Outra coisa também é a parte da confiança, tá? Pra mim esse é o principal. Produtividade tem muito a ver com confiança. Muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente não confia na gente, a gente não tem confiança. Não é procrastinação, não é por falta de agenda, falta de compromisso. Eu falo muito isso no vídeo de procrastinação. É falta de confiança. A gente tem medo de errar, tem medo de dar errado. Mas pensa, já falei aqui em outros vídeos também, mas a Google tem um cemitério da Google, sabe? De várias ideias e projetos que deu errado.
Se a Google, que é uma empresa que tem muito dinheiro, os melhores profissionais erra, por que que você não pode errar também, sabe? Se arrisca, vai, dá o sangue, vai com tudo que uma hora vai dar certo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu sei que parece clichê, mas é muito melhor de ter esse arrependimento de ter tentado e falhado do que o arrependimento de nunca ter tentado, sabe? Pegando esse gancho, ó, até mostrar que tá nesse guia, os 5 arrependimentos das pessoas antes do leito da morte, sabe? Tem uma pesquisa que fizeram de pessoas de pacientes terminais, e que eles mais se arrependiam, que era isso, ó. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim, então coragem pra fazer o que você gosta, de ter trabalhado menos, ter tido coragem de expressar meus sentimentos, de ter mantido contato com meus amigos e de ter me permitido ser mais feliz. Olha só que profundo. E cara, eu não quero que você se arrependa disso, então crie coragem, sabe? Vai no seu tempo, cada um tem seu tempo, seus talentos e vai fazer as coisas acontecerem. Beleza? Tem um prompt pra te ajudar a lidar com seus medos e tudo mais, mas eu não vou colocar aqui algum exercício. Daqui é mais pra quem tá adquirindo o guia. E é isso, tá bom? Bom, gente, eu sei que o vídeo ficou bastante longo, eu sei que eu passei bastante informação. Espero que realmente você tenha aproveitado ele. Eu gostei bastante de fazer esse conteúdo pra vocês, porque como vocês viram, né? Eu fiz pra mim tudo isso e, querendo ou não, me fez voltar a sonhar, me fez voltar a acreditar que é possível sim eu criar a Geração que Transforma, que é possível sim a gente reunir esse bando de profissionais da horas que vão fazer a diferença, sabe? E é isso que eu quero pra mim. Já tô planejando coisas bem legais pra lançar aqui pra vocês. E vamos com tudo. Eu gostei muito disso porque me fez voltar a acreditar de novo, me fez voltar a sonhar de novo e me deu coragem e motivação pra seguir em frente, tá? Eu espero que esse vídeo também tenha te causado esse mesmo efeito pra gente ir com tudo, gente. É isso, tá? Mas não deixando também, que nem eu falei na primeira parte, de contemplar e aproveitar. E a gente equilibrando essas coisas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir viver uma vida muito mais leve, significativa e feliz. Espero realmente ter te ajudado. Deixa seu like. Parabéns pra você que chegou até aqui, que olha, o vídeo tá grande, hein? E é isso. Te vejo aí nos próximos vídeos. Recomendo você ver esses vídeos que estão aparecendo aqui, que são bem bons também, bem profundos. E é isso. Valeu.